Mais um Tutti Fruta Havaiano no ar, episódio de número 00, eu não sei, já perdi as contas. A gente tava numa meta de bater 200 até setembro, a gente tá frenético, tá gravando o máximo que a gente tem tempo, a gente tá gravando. E de todas essas que a gente já fez até agora, essa pra mim vai ser uma bem. Eu tenho que assumir, professor, que antes de sair de casa eu pensei, o que é que eu vou conversar com. Na verdade, professor, escritor e poeta. Eu pensei, caramba, como é que conversa com um cara desse, né? Ah, Vamos se pôr no lugar da gente. O senhor gosta mais de ser chamado de quê? De professor, escritor ou de poeta? rapaz, isso foi uma evolução, né? Na verdade, era professor, né? Sempre foi, a minha vida toda foi professor. Poeta surgiu depois de um tempo mais, se propagou isso aí. O senhor é E professor escritor, de quê? eu sou professor de literatura e língua espanhola. Ah, né? E como é que começa esse negócio com a poesia? A É o poesia, mais recente, então. assim, ela, é porque foi um momento, Eu nunca conheci um poeta. é Muito obrigado por. um momento da vida. Desde criança, eu já fazia isso. Na verdade, eu ganhava dinheiro, né? É, professor. Eu ganhava dinheiro, assim, eu ganhava um cruzeiro para fazer a história de alguém. Então, por exemplo, um amigo ficava com raiva do outro, aí eu contava a história dele, a chegada de fulano no inferno. O cara fazia, me pagava para eu fazer a história para todo mundo rir do camarada lá. E aí eu contava a chegada dele com o dragão, a menina que ele gostava, então o romance de fulano com Rosinha, não sei da onde, do Mas Pina. isso Então, começa quando, assim? A sua lembrança mais tenra, né? Que se fala. é porque, na verdade, anos depois, lá na frente, aí eu vou descobrir a origem do meu avô, a origem de alguns tios meus que eram repentistas e tal, que eu nunca soube. Eu vim descobrir depois. Então é uma coisa assim, era sui generis. A coisa era da família, No tava no ambiente sangue. tinha o genético mesmo. Alguns ambientes eu frequentei, só que assim, eu tinha relances de que eu tinha jeito com a rima, com a prática, tal. Eu aperfeiçoei depois. E depois, a terceira fase é que eu descubro que eu tenho na família, que aí é quando vem a parte mais para você se profissionalizar. Que poeta, na verdade, não se profissionaliza. Poeta, para essa cultura nossa, ele é um vagabundo, né? E por isso que eu gosto de ser chamado professor, porque, né? Porque professor é uma profissão. E poeta, normalmente o pessoal associa a bebida, Sofrimento. Fala vida, professor, poeta, eu penso num homem não, mas é alguém. sofrendo. Alguém. Eu tenho uma coletânea chamada Poesias para Ela, que a gente vai lançar no próximo ano. É só feminina, é só para mulher. Então hoje eu tenho uma lista de transmissão enorme com muitas mulheres que a gente manda para, mas assim, não é nada é, é, vamos dizer, erótico, obsceno, não. São poesias bonitas, românticas e tal. E aí tem crescido muito isso. Aí ficou o livro. Quando eu comecei eram 5, já tá com 100 e lá vai. Antes a gente tava conversando, o senhor fala que com 7 anos o senhor veio morar aqui em Camaragibe, né? Eu só nasci no Recife, na verdade. Eu Nasceu, nasci e vim pra cá. seus pais eram de Então, lá, de meus pais meu pai é de Santa Cruz, da Boa Vista, Santa né? Maria da Boa Santa Vista. Maria da Boa Vista, né? Minha mãe é. De onde é minha mãe? Não é Passira não, né? Não, a Passira parceira fez é minha tua avó. avó. Minha mãe é uma confusão danada. Eles se conheceram em Recife, foi? Minha mãe é de Recife. E você e estavam em Recife quando tu nasce, mora um Rapaz, tempo lá e vem pra cá. é uma história, isso Era porque meu longa. pai teve 15 filhos, então minha mãe é Ah, da velho. terceira família. Eu sou o último da terceira família, então ele já estava bem Tu é o velhinho, 15º. eu sou o 15º. Poxa. Aí ele nasce, aliás, meu pai já estava bem velhinho, e aí ele casa com minha mãe, naquela época ali, é, minha mãe estava no segundo casamento também, então, aquele rolo todo, né? Aí ele vai, casa com ela, e aí tem mais dois filhos. Teve com as outras, e vai somando 15. Eu sou o último, né? Tanto que o médico disse a ele, olha, vovô, vai pra casa e não trele não, viu? Aí foi mesmo que dizer trele. Olha, vovô, com um filho. Ele disse, olha, vovô, cuidado, não faça isso não. Você tá muito. Ele teve bem doente, né? Teve uns AVCs, assim, bem complicado na época. E aí ele disse, olha, vá pra casa, descanse. Ele descansou não, disse, né? E vi- Fazer o poeta. Vieram, foi, vieram pra Camaragibe por quê? Porque, Trabalho? porque, na verdade, Camaragibe, ele tem alguns empreendimentos, assim, casas e Sim. algum. Já tinha aqui. É, isso é a família do meu pai. Pela família da minha mãe tem uma história muito.
colada com Camaragibe, porque o meu avô é árabe, né? Ele é libanês. E ele foi contramestre da fábrica da Braspérola. Aqui não era Braspérola, era Ciper. Sim, pé. Era a Companhia Industrial Pernambucana. Então, minha mãe morava dentro do shopping. E aí, tinha toda aquela coisa, o mercado de Camaragibe. Meu avô chegava de um carrão com as meninas tudo com aqueles vestidos, o pessoal aplaudia. Era aquela ostentação toda. Eu não peguei nada disso. Eu peguei a família das vacas magras, né? O período das vacas magras, que a Oh, gente teve que Deus. se virar. Essa ostentação todinha dos anos, só Deus sabe, lá de Camaragibe, eu não alcancei. Mas ele foi alguém bem conhecido, assim, de Camaragibe. Era Euclides Ferreira. Era bem conhecido, assim, como contramestre. Tem essa ostentação. Tanto que minha mãe, ela tem ainda esses traços, Uma assim. pompa. É uma polpa, assim. É alguém que é pobre, entendeu? É alguém que consegue comer ovo, assim, com muita sutileza. Entendeu? Não come de qualquer jeito. Mas acho que é porque ela Entendeu? viveu isso Não, ainda, né? ela Pegou. viveu essa ostentação. Então ela tem isso. Eu não. Eu já vou entrar no bairro. Eu vou pra Vila da Fábrica. Então eu vou ser menino jogar no campo do Centro Social Urbano. Que hoje é o estádio Luiz Alexandrino. E aí eu vou ser esse menino da Vila da Fábrica, que depois vai pra Tabatinga, que vai pra Primavera e que termina no Bar Novo, entendeu? Então aí eu faço esse circuito assim, e aí eu conheço, aí eu fui vivenciar muitas histórias. Eu comecei a escrever sobre algumas histórias que eu vivi em Camaragibe, assim, Do, boas e do ruins nada, e assim. tal. Porque eu penso, como é que essa É, é, curiosidade, assim, vou é porque tem escrever. muita coisa que está conectada a mim e são fases, né? De formação, eu sou radialista, É? né? Então eu fiz futebol lá nos anos 90, Trabalhou na Guarani, trabalhei na na Guarani, Rádio Guarani. fiz futebol, fiz a Copa dos Bairros com o amigo João Joca Batista, que hoje é presidente da Liga de Camaragibe, da federação. Então a gente narrou futebol. Depois eu fiz agora, em 2022, eu fiz futebol com a Camará, com o Jonas. Sim. Fiz futebol, a gente fez o Campeonato Pernambucano, fez os Camarás da Bola. Então eu revivi esse sonho, era um sonho de criança também. Então, hora você vai me ver na rádio, aí hora você vai me ver na poesia, poeta. Foi agora há 2 anos aí que a gente, através do movimento Viva Camaragibe, né? E foi às ruas. Eu estava naquele movimento, visitando os bairros e falando poesias da cidade. Aí o pessoal começou a me seguir e dizer, eu quero ouvir histórias de mitos, lendas e tal. E aí eu lancei há 2 anos o livro Camaragibe de contos, mitos e versos aqui no Shopping Camará. Acho que tem a foto, né? E Coloca aí foi, graças a Deus, foi um sucesso a venda dos livros. a Tanto que foto não do tem nem livro. mais livro. Eu vou ter Se, que fazer se a umas. gente quiser comprar agora, não Não tem que tem. esperar uma Não. edição. Tem a versão digital que a gente disponibiliza para o pessoal paga como um livro. Só Sim, tem uma sei. versão digital, É o e-book, né? o e-book, para poder você ter esse acesso. Só que esse primeiro livro, ele é de poesias muito complexas, entendeu? O segundo que a gente está preparando agora, que é Camaragibe, Meu País, aí Camaragibe, meu país, meu é? país. Tá Gostei. falando de Recife, meu Recife, país? Pernambuco. Recife, meu país. Camaragibe, meu país. Então, Camaragibe, meu país traz uma coisa mais lúdica, traz os animais falando. O sagui do bairro dos Estados, que foi massacrado para a gente poder ter o açaí, a gente teve que massacrar o sagui. É verdade, bicho. Isso é recente. Então a gente tem isso aí. A gente tem a tartaruga que sofre lá no canal do Camará ali, aquelas tartarugas que ficam ali morrendo, agonizando. Né? Aí uma tartaruga contando a história que ela morava lá no Tenente Nelo, Mas, lá dentro da rapaz, mata e tal. Aí tem o jacaré do Timbi, né? O Fujão, do que açude de gosta Timbi. de contar a história porque ele foge de lá. E isso, Puxa, assim, bicho. é, é um novo livro que vai trazer, né? Camaragibe, meu país. Aí vai falar sobre Esse é essas o coisas. Esse exatamente. É esse Camaragibe aí, Contos, Mitos e Versos. e verso, que é esse aqui. Foi o único que sobrou, Poxa. né? Esse aqui é uma raridade que sobrou. Então o livro ele tem. é, a gente tem uma homenagem a muita gente aqui, 140 páginas. Então foi um livro que teve um acesso restrito, assim, a poucas pessoas. Depois eu dividi ele em alguns cordéis para que todo mundo tivesse acesso. E aproveitei e passei por 2 anos fazendo a Terça da Poesia, lá no Shopping Camará, ali no Espaço do Livro. A gente fez a Terça da Eu conheço o Poesia. pessoal do Espaço do Livro. Pronto.
Sueli, Aham. Eu né? fiz uma demonstração lá de jiu-jitsu Pronto. com criança. Ali a gente recebia todas as terças artistas de Camaragibe, da Poxa. música, e a gente contava histórias e fizemos um programa muito bom com o pessoal da EJA de Camaragibe. Né, pra gente que falavam muito que a gente era anti-gestão, anti-aquilo, a gente fez uma parceria com a EJA. O meu amigo, inclusive, mandou um abraço pro meu amigo Mauro, secretário de Educação aqui da cidade. A gente fez um trabalho espetacular com o pessoal. Esse livro, esse dicionário, né? Eita, isso aí Ele é, veio é antes. isso aí bem antes. Isso aí é 2008. Tu tava me falando, né, que ele tem o sotaque, não, como é? Os dizeres, o sub. É, Fala isso daquele. aí tem 20. Esse aí é o livro. Tem o livro e o dicionário. Ah, esse é o livro. Esse é o livro. Esse livro aí trata de 20 anos de pesquisa que eu fiz sobre a presença espanhola no Nordeste, principalmente Pernambuco e Paraíba. Então a gente vai tratar porque no interior se fala pergunta, donde, barré, e aí Ah, o pessoal diz assim, eles falam errado. Não, eles não falam errado. Eles reproduzem uma cultura de mais de 500 anos, né, deixada pelos espanhóis. Os portugueses ficaram na beira da praia e os espanhóis entraram aqui é, eu, pelo rio. eu tenho pouco conhecimento, mas o que eu tinha até então, até agora, era que teve uma presença forte francesa, né? Que eles tentaram dominar, né? Holandesa, portuguesa. Os espanhóis eu não me lembro de ter É estudado porque os tanto. espanhóis foram apagados pelos portugueses. A gente tinha. O nordestino ele tem 5 raízes bem fortes. A raiz indígena. Então, o marketing lusitano apagou os indígenas, no sentido de que eles eram primitivos, na concepção deles. Aham. Os negros escravizados. Os judeus, que tiveram uma forte presença aqui, eles diziam que foram eles que mataram a Cristo. Então, sempre a religião sendo usada para combater os inimigos. E os árabes eram profanos, inimigos da cruz. Também Entendeu? tivemos uma presença Muita árabe presença aqui. árabe, muita. Não- E aí quem sobrou? Os espanhóis. Aí em Olinda, os próprios portugueses apagaram todos os documentos que falavam da presença espanhola aqui. Então, para mim, a minha pesquisa foi muito difícil, porque todos os documentos que a gente tinha em Olinda foram queimados por portugueses. E aí a gente foi atrás, eu fui atrás não só da questão histórica, mas de juntar trejeitos, formas, linguagens, palavras. Então eu vou buscar, por exemplo, manga. Manga é uma palavra simples, né? Manga. Qual é o feminino de manga? Manga já é feminino. A manga, né? Pronto. Qual é o diminutivo? Manguinha. Manguinha. E por que a gente chama manguito? É. Aí eu fui buscar. Em espanhol é el mango. É masculino. É A mango. manga é masculino. Então é el mango. E o diminutivo é manguito. Porque só em espanhol tem diminutivo em ito. Em português não. Em português o diminutivo é inha. Então por que a gente chama manguito? Porque essas palavras elas foram sendo incorporadas ao vocabulário. Firma. Firma reconhecida. Firma é assinatura em espanhol. Firma é É assinatura. assinatura. Por isso que, assim, firmar, entendeu? Então era essa a ideia. E tem uma gíria, né? Firmou, a galera. E em pernambuquês, firma significa empresa. É A uma confusão é empresa. por causa disso. O cara assim, eu já vi muito isso. Você tem firma reconhecida? Não, tenho não, tenho não. Você tem firma reconhecida? Tenho não, é a sua Assinatura assinatura. Não é uma reconhecida. empresa, não. Rapaz, até hoje eu não entendi. Agora que eu Entendeu? aprendi agora, porque chama de É firma reconhecida. Eu assinatura. fazia, meu Deus, por que firma? Se eu não tenho. Eu não tenho Eu empresa. ia lá, assinava tudo bem, mas agora que faz É a sentido. assinatura. E tem muitas coisas. As cores dos times, né? Rubro, né? Que é Rubro-negro. vermelho, negro, que é preto em espanhol, branco, entendeu? Que era alve, que era Alvo. alve, que Do era Náutico. alvo. Então, alve, rubro, preto, então, alve, Aham. verde, tudo vai para o espanhol. Quando chega no bendito do tricolor, a Santa palavra, a Cruz, palavra que em é espanhol é Porto. color, Esse Santa Cruz tricolor. é color. Esse Santa Cruz era alguma coisa ligada à Espanha? Não, não, não. Só a ideia de ser tricolor é porque assim, vê, Tricolor. a palavra em português é cor. Cor. Então, três Tricô. cores é tricô, Tri- não era tricolor. Aí, essas besteirinhas, aí foi com essas besteirinhas que eu fui. Aí depois, não, peraí. Tenho que aprofundar essa pesquisa, porque isso aqui tava parecendo uma brincadeira. Por exemplo, padaria e pastelaria. Hoje é delicatessen, mas em todo lugar era padaria e pastelaria. Mas nunca vendia pastel. Nunca vendeu pastel. É, Vendia pão. pão. E por que tinha embaixo pastel? Em espanhol, pastel, a palavra pastel, significa bolo. Então, panaderia e pasteleria, em português era padaria e deveria ser padaria e boleria, de bolo.
Aí botou pastel, por causa do espanhol. Aí ficou padaria e pastelaria, mas não vendia pastel. Então, eram coisas que eu fui começando a pesquisar. Por que o pernambucano fala palmito, de palma? Por que ele fala palito, de palo, do espanhol? Palo, palito, e não pauzinho. Não, É. me dá um pauzinho. Não é o diminutivo de pau? É, E por que palito? Então, tudo que é ito é espanhol. rapaz. Entende? Tudo que é ito é espanhol. E muitas outras coisas, assim. Aí eu vou atrás de quem vai testemunhar e vai reforçar a minha tese. Quem? Ariano Suassuna, Marcos Vinícius, Câmara Cascudo. Só uma galera muito forte, assim, da literatura brasileira. João Cabral de Melo Neto, né? São personagens da nossa literatura que falaram sobre a presença espanhola, né? Do sul da Espanha vieram quem? Aqui só eram os indígenas. De onde vem o vaqueiro? Eu começo perguntando no livro. De onde vem o vaqueiro? De onde vem a boiada? De onde vem a tourada? E lá no Nordeste aqui a gente chama a gente não chama tourada espanhola, a gente chama É a vaquejada? vaquejada. De onde vem a vaquejada? De onde vem o vestido de couro? E o Rapaz, gibão? agora que o De senhor onde vem? falando, os toreadores, De né, onde vem? espanhol. E os vestidos da mulher coloridos de chita, e a maquiagem, e a literatura de cordel, de onde vem? De onde vem a viola, o violão, a cantiga, a rima? Viola é bem De onde vem característica. tudo isso? Aí você vai para pesquisa na Espanha, porque aqui não tem. Aqui a historiografia está apagada, mas você vai na Espanha e encontra alguém dizendo assim que o rei Filipe, em 1580, o rei Filipe II, ele manda uma frota de navios para a capitania hereditária que estava em ascensão. Qual era? Pernambuco. E eles vêm para o Recife Antigo, essas caravelas, descem esse pessoal do sul da Espanha e Portugal. Vaqueiros, mulheres, cabra, cachorro, bode, ganso, pato, galinha, porque não tinha nada disso. E aí eles vão descendo aqui, tipo Caxangá. Aí vai pegar o quê? Já tava com boi, com tudo, ia para onde? Capibaribe, onde tem água. Aí vai subindo a trilha do Capibaribe. Existiam duas trilhas, a trilha dos indígenas e a do Capibaribe. Aí eles vão onde tem água. E aí o boi foi com água, tal, e os vaqueiros foram conduzindo, aí vai passando, entendeu? Aí deixa um restinho lá em Guadalajara, ali Perto do no Pau d'Alho. local, deixa um outro restinho em Buenos Aires, vai deixando suas marquinhas, seus nomes, suas formas. O nome dessas cidades é Entende? por causa Até disso? chegar no. É um pouco depois. Mas tem uma Mas já referência. vai deixando a referência de alguém que mora lá. Porque os portugueses ficaram no litoral. Eles defendiam a capitania. Os espanhóis não. Quem desbrava o sertão? Quem desbrava não são os espanhóis. São os espanhóis. É, Ah, é agora, por isso que tem essa ligação. depois veio judeus e árabes que foram expulsos de Portugal, 1492. E aí eles vêm para cá. E aí eles vão adentrar para se esconder da Inquisição espanhola, que vem pregar bancadias, que vem atrás do povo que é judeu disfarçado de cristão, que são chamados cristãos marranos. É verdade, não. Eu acredito muito que seja. Eu só queria que o senhor dissesse a história do. Isso eu acho que é muito do interior. E aqui em Camaragibe, né, a gente via muito apontar para a estrela, dava verruga. E É, era uma forma de esconder que eram umas datas que os judeus, né, tinham. pintar a casa. Final de ano, Uhum. todo mundo pintava a casa de branco. Isso é judeu. A expressão pedra sobre pedra, É judeu, é judia. entendeu? É judeu. Tanto que quando você assiste aquele filme do Holocausto, você vai ver que lá debaixo, em cima da tumba de um, eles vão botar uma pedrinha, aí o outro vai botar uma pedrinha. Daí a expressão também acabou o assunto. É tipo assim, bota uma pedra sobre isso. É, Então judeu. vê isso. Então os judeus vai trazer toda essa coisa. A mulher do interior usa aqui o turbante na cabeça, que é árabe, entendeu? Mas ela tem um oratório em casa. E esse oratório, que é católico, ele tem as letras, as letras hebraicas. Então você vai começando a ver a mistura e Eu- vai juntando o judeu. Aí ela pega, morre alguém dentro de casa, ela pega as águas de casa e joga fora para purificar o ambiente. Isso é judeu. Tem alguma coisa, alguma ligação com aquela história de varrer a casa no Sim, sentido da, no da porta da frente, sentido não levar? por causa do umbral que os judeus fazem da mesma forma.
Essa das estrelas eu lembro bem porque você apontava para as estrelas e dizia que saía verruga, mas era uma forma de ensinar as crianças a não apontar para as estrelas porque era um costume judeu olhar as Sim, estrelas em sim. certas datas. E aí a gente discriminou muito o judeu, o árabe, o indígena e o negro, nem se fala. Mas os judeus que têm muito a agregar e agregar na nossa cultura, porque você, por exemplo, hoje comer uma comida do sábado, da sexta pro sábado, entendeu? Era muito judeu isso. E a gente terminou colocando isso na feijoada. A feijoada é boa hoje, mas amanhã ela é melhor. É, no outro dia ela É fica chamada comida apurada, apurada. É. entendeu? Ela é melhor porque... Mas por que acontecia isso? Porque as mulheres não podiam, em uma hora do sábado que era liberado, né? O sabat, É, o sábado elas do não judeu. podiam comer no sétimo dia e tal. E aí deixava para comer depois. Então a comida ficava apurada, não porque elas queriam. O árabe trouxe a cabidela, a galinha cabidela, é Sim. totalmente árabe, né? Que a gente chama de. A gente chama. Tem um nomezinho, né? O nome mesmo não é galinha cabidela, não. Não, Cabidela é árabe. eu conheço só por cabidela. Recife é Al-Recife, lugar de passeio. Al-Racif. É árabe. Entendeu? Esses judeus que ficaram escondidos, se esconderam por aqui, não são os mesmos que são expulsos que vão para fundar Nova York, não. Veja, são fases. São Os primeiros foram para Natal, que é a família Oliveira. Lá em Natal é bem famosa, Rio Grande do Norte, Ceará, o Nordeste todo. Mas Pernambuco, os judeus que vêm para Pernambuco é os judeus que vão sair daqui para ir para Nova York e fundaram e Nova York. fundar Nova York. É nessa Inquisição, é quando vem os É a espanhóis que eles fogem. perseguição, exatamente. É E porque alguns vão pro sertão, mais pro sertão, mais pro fundo. outros fogem para o sertão. Sim. Tanto que você vai no sertão hoje, você encontra aquele louro dos olhos azuis, Sim. né? Do cabelo É. muito fino, de amarelo. Parece um gringo. Tem Né? uns que Pois parece é. gringo. No sertão você vê muito Mas isso. e a própria arquitetura do sertão ela é As muito casinhas. parecida com as casinhas judaicas. Tem uns desenhozinhos assim na. Já a de Olinda parece com as dos árabes. Por quê? Porque Duarte Coelho ele tinha essa conexão com a cidade tem uma cidade chamada Alfama em Portugal, que ela é uma cópia de Olinda. Aliás, Olinda é uma cópia de Alfama. Ela é toda sem planejamento. A arquitetura árabe é totalmente sem planejamento. É tipo assim, uma casa em cima da outra. E Olinda é assim. Sete Colinas é Alfama em Portugal, Sete Colinas é Olinda. Toda feita nas colinas. E aquelas casas que são juntas, era porque no deserto as casas eram juntas. Tinha uma mais forte na ponta e as outras seguiam, coladas, coloridas. Por quê? Aham. Quando vinha as tempestades de areia, que ainda existe hoje no sul da Espanha, né, e no norte da África, então aquilo ali segurava as casas. As casas se seguravam uma na Uma outra, na entendeu? outra. Então tem muito isso. Por Então, isso que e no sertão as casas são coladinhas também, né? Tem e esse. aquela cor, você vê o azul e o branco muito Tem comum, muito. né? Você vê nesses filmes, no Auto da Compadecido 1, você vê mais, assim, os desenhozinhos também, e essa cor Aí branca. eles tiveram que, olha, não, isso aqui é Nossa Senhora da Conceição, para dar um drible A na cor igreja, dela, né? A cor branca e para azul. dar um drible na igreja para não perseguir tanto os judeus. Então os judeus tinham forma de agiota, os judeus tinham forma de enriquecer muito rápido. Aí eles tinham essa perseguição com os judeus, mas na verdade não era nada disso. Os caras sabiam trabalhar a Até hoje, administração. né? O que eles fazem ali naquele pedacinho Os caras são bons administradores. Eles conseguem exportar coisas sendo que não Rapaz, tem olha, nem o rio, nem. único porco que é sujo é o do Brasil, que come lama. É. Engraçado aqui, Denis, que eu pesquisei aqui, como ele falou que é árabe, né? Galinha cabidela em árabe, o significado dele é frango grelhado. Frango É grelhado. engraçado. E assim, o nome é Dajad Machauyo. Negócio assim. Interessante, não A gente tem um nome sabia. aqui, é frango. Ou pode ser chamado também de Dajad Bil Cabidela. Ele Dajad Bil Cabidela. traz uma infinidade. Os doces, por exemplo, a Europa, homem, era pobre e suja. Saneamento básico, podre, povo complicado. Cara, o rei, eu vi um dia desse, os reis andavam com um É buquê muito pra podre. poder soltar um aromazinho, porque ninguém aguentava Chega a ser nem. nojento. É Até muito as porque histórias da a Europa. cerveja terminou sendo a bebida preferida. Por isso que tem a expressão beber como água. Era porque a água era suja e contaminada. E aí começaram a fazer a cerveja. E a cerveja tem o processo de fermentação. E aí matava os micróbios. Então, tomar cerveja era tomar água. Era Aí por isso hidratação. assim, beber como água. Essa expressão Beber é como com a água. cerveja. E os árabes, eles abrilhantaram a Europa. Eles levaram a matemática. Quem trouxe a matemática? Né? Um camarada chamado Al-Jahri, que é o algoritmo. O nome vai dar A origem a ao origem nome. do algoritmo. Aí ele vai trazer a matemática, a Algoritmo. geografia, a astrologia.
vai trazer as delícias do doce. Por exemplo, os doces que a Europa não conhecia, quem trouxe foram os árabes. Aí os árabes de lá, o europeu, traz pro Nordeste. No Nordeste não tem povo que gosta mais de doce do que o pernambucano. Não, O principalmente pernambucano depois do gosta almoço. tanto de doce, que ele fez o bolo de rolo, ainda bota açúcar em cima. Aí gostar de doce. Entendeu? Então, essa coisa do alfinim, por exemplo, no interior, não tem aqueles canudos? Sim, que vem Tem, umas bolinhas que O tem. nome daquele é alfinim. As primeiras vem com Al- amendoim dentro. Alfinim. É porque vai. Entendeu? Aí aquele alfinim, o al é o artigo. Que se usa alface, alcachofa, Al Jazeera, um monte de. Sempre onde tem o al, tem a ver com esse artigo, né? E aí, ele traz o doce. E o doce do alfinim do interior é aquele doce que é muito doce. É O açúcar. negócio é muito, é puro. Os primeiros, quando você compra ele, a parte de cima vem com um amendoim. Tem uns que vem com amendoinzinho ainda. Aí depois vai ficando só o açúcar. E a gente tem essa cultura, assim, muito rica, né? E aí esse livro, ele vai tratar muito disso aí. Ele vai falar sobre essa migração espanhola para o Nordeste e os pormenores. E aí eu entro, inclusive, nesse livro, eu entro falando de Camaragibe. E Camaragibe faz parte da história do Brasil. E Duarte Coelho doou as Seis Marias para Diogo Fernandes. Que Diogo Fernandes tem uma esposa chamada Branca Dias, que foi a primeira professora do Brasil, era chamada Mestre Escola. Então a primeira mestre escola foi ela que ensinou as mulheres Aqui em Camaragibe. aqui em Camaragibe. E aí tem uma confusão. Uma vez eu tava dando uma entrevista e o cara disse assim: Ah, mas existem 3 Brancadias. Eu disse: Sim, existem. Quantos, Jean? Existe uma Brancadias na Paraíba, mas não é a mesma. Existe uma Brancadias em Minas Gerais. O pessoal esquece que uma parte de Minas era Pernambuco. Né? Dom Pedro é que. Fala, Pernambuco era muito grande. Pernambuco era Minas Gerais, era Um Bahia. pedaço da Bahia, Sergipe. Era Sergipe, Alagoas. Ceará também tem um Né? pedaço também, Então, não. Ceará não, Era muito Natal. longe. Não chega Era não, que é muito Alagoas, longe. Paraíba, Alagoas, Paraíba, Sergipe não. Alagoas, Paraíba, uma parte de Minas de Minas e e da uma Bahia. parte da Bahia. Era Então, grande, é. era muito grande. E por ser revoltoso, né, tem uma influência. Aí eu vou para outras questões Vai, vai. emocionais. Eu tô aqui. O espanhol, ele é muito brabo. Muito brabo. E a gente diz brabo por causa É. do espanhol, mas na verdade é bravo. É Só de- que em é do- espanhol o V troca pelo B. O som é o mesmo, o V e o B. Bravo. Então, bravo, em português é bravo. Em espanhol é brabo. Aliás, é de brabo, Brabo. mas é de bravura. E a gente de brabo, de De brabeza. brabe. Né? É. O massa da gente é que a gente não. A gente melhora. Copia. Não, a gente copia, não, a gente A melhora. gente melhora. É, a gente pega e diz, não, é brabo de brabeza. E aí o pernambucano tem essa coisa de pegar a palavra em si e dar uma modificação. Então aconteceu muito com o espanhol. Muita coisa do espanhol que o pessoal do interior fala tem a ver com a cultura. Então eles estão reproduzindo. temperamento. Eles são os inteligentes. Estão trazendo eles estão trazendo a cultura de mais de 500 anos. E às vezes eles nem sabem, porque a educação ela chega difícil nos lugares mais remotos do interior, por isso que o nome é interior. Né? Vai chegando, interior do Recife. Camaragibe já é interior do Interior do Recife. né? Eu gosto de quando tem uns professores falando os interiores. Paudalho, Carpina, não tem os interiores. Tem o interior. Não tem interiores. É. É interior de alguma coisa. Da onde? Da capital. Então, a partir da UPA da Caxangá, a partir ali da INAB, você já se considera matuto. Aí eu brinco, vai tomar. Não, é Paudalho. Paudalho é Carpina, Carpina é Limoeiro, Bom Jardim, Orobó, João Alfredo. O que tu acha que essa. Porque eu acho gostoso ser matuto. É porque Eu não sei se é. Eu tive a experiência do sertão de estar indo pra lá. E é muito bonito você vai aquilo. ver uma coisa nesse livro, falando nisso aí, que é sobre preconceito linguístico. E preconceito linguístico começa com o próprio cara Tem que o vergonha. Brasil conhece sobre preconceito linguístico, é Marcos Banho. Marcos Banho é um mineiro que estudou na Universidade Federal de Pernambuco. E ele teve um professor maravilhoso chamado Marlos Pessoa. Marlos fez um programa para a escola pública do estado maravilhoso sobre preconceito linguístico. E Marcos Banho foi aluno dele. E depois Marcos Banho esquece Marlos Pessoa e ele aparece. Qualquer pessoa de letras tem que ler Marcos Banho, Preconceito Linguístico. É um livro já recomendado. Esse Marcos Banho, que é mineiro, explodiu no Brasil inteiro com o livro Preconceito Linguístico. E o que é o preconceito linguístico? É quando eu digo que uma pessoa fala errado. Ninguém fala errado. Fala diferente.
Ah, mas existe um padrão. Quem criou o padrão? A academia tal. Quem mandou? Quem fez? Quem deu autorização? Quem é que fala? Você, o símbolo da comunicação é eu poder te entender. É. Mas, não, mas existem normas. Existem normas. Roupa. A gente aprende isso na escola. Isso, a língua é como uma roupa. Se você for para um lugar, você tem que usar essa. Se você for para outro lugar, essa. Ok. Aí eu te pergunto, e por que hoje um cantor, se ele pode ser internacional como for, mas ele vai ter que cantar assim, quando olhei a terra dentro, ele vai ter que cantar assim, porque essa é a música original. Vai cantar quando eu olhei a Ele não vai dizer terra olhei a ardendo. terra, entendeu? Ele vai cantar aquilo que Luiz Gonzaga cantou. Por quê? O pessoal fala inglês, é essa dominação, né, que a gente tem do americanismo que nos acaba. É a gente querer lamber as botas mesmo e o que é de fora Vai é descendo, né? bonito. Aí a mesma coisa a gente faz. Você é de Camaragibe, ele diz assim, eu sou do Recife. É. Você tem vergonha. Quem é da Vila da Fábrica, quem é da Baixinha, diz que Quer é da dizer Vila que- da Fábrica. Quem é da Tabatinga, diz que é de aldeia. É assim que a gente, quem é do Buraco Fundo, diz que é bairro dos estados. O professor, Mas eu prefiro Buraco Fundo. por muitos anos eu tive vergonha de dizer que morava em Alberto Maia. Em Alberto Maia. Porque ou era chamado de doido, É. por causa do hospital Uhum. de José Alberto Maia, ou por conta do referencial da prostituição, né? Que por muitos Também. anos foi um centro ali. Na Tamarineira, mora onde? Na Tamarineira. Ninguém doido. queria dizer. Eu tinha um pouquinho de vergonha, principalmente quando eu fui estudar no colégio da polícia, que todo mundo era do. E eu daqui, eu ficava, caramba. Hoje eu não tenho problema nenhum de dizer e de brincar às vezes com a Eu teria história. problema de dizer que era de Alberto Maia se fosse assim, sabendo que houve lá um hospital e que o dono, que era né, alguém importante, esse alguém importante era alguém que selecionava gente na rua que tinha problema mental e Aconteceu mandava pra isso. lá pra ser curado. Mas na verdade, Era aquela pra- pessoa tem um benefício no INSS. Era para receber do. Aí são coisas, sabe, que a gente não Aham. precisa nem tocar nesse assunto. É, Os nossos, como dizia Cazuza, né? Os nossos ídolos morreram de overdose. Quem a gente dizia assim, rapaz, esse figura aqui é importante pra Camaragibe. Aí tem gente que fica com raiva de mim, assim, rapaz, fulano era não sei o quê. Eu digo, não, a Vila da Fábrica mesmo, existe uma praça chamada Praça do Gavião. qual é essa A praça? Praça do Gavião, ela fica... É lá onde eu. Não. Tem a Collier, Sim. a escola Collier ali. Sim. Aí tem um beco chamado Beco do Frutapão. Eu sei qual é esse beco. Pronto, naquele beco ali da José de Arruda. Do lado esquerdo existe uma pracinha. Aquela pracinha chamada Praça do Gavião. Eu digo, por quê? Tinha gavião ali? Tinha, mas era homem. Ah, os gaviões, cara que. Era os caba velho de Camaragibe, idoso, que ia pra ali pra pegar as menininhas que vinha do Japão, que não era Japão ainda, da jarra, do tal, as menininha pobre, que iam ser aliciadas ali, Caramba. entendeu? Por isso que existe a aldeia de cima e a aldeia de baixo. A aldeia de baixo foi sinônimo de muita prostituição e de muito preconceito, porque é onde estavam os cabaré do Sarapó, do Bilmarreco, onde é que tava o Girassol, entendeu? Rapaz do céu, eu não E sabia a- que aquele lado também tinha. E a ideia teve essa era que a história. elite era da Vila da Fábrica, que era os. Eu não sei que a turma se orgulha tanto. Minha tia, por exemplo, ela se orgulhava muito de ter uma casa Na da, vila. da Vila da Fábrica, sabe? Uma coisa assim, é, 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 os- muita ostentação. Uma casa que você morria e não pagava. A turma pensa que era de graça, nunca foi. Não era, não. Não Não era. era pros operários, não. Não, tinha uma taxinha. Era do operário morar. Tu acha que o apito da fábrica era pra quê? Hum, Não tinha quem não escutasse aqui em Camaragibe aquele apito. Era pra você não faltar um emprego, meu filho. As casas eram perto pra você não faltar um emprego. Era bom pra empresa que eles estivessem perto. Pronto, você tinha que aparecer. E nessa época tinha um tal de Cabo Gino, né? Que era Iboatapa. E era um marmanjo, olha o nome do cara, marmanjo, que a serviço da polícia local de Camaragibe, botava o povo pra dentro de casa. O que é que tá fazendo na rua? Bota pra dentro. E isso é o quê? Cidade sitiada. Eu sei que isso acontecia muito no período ditatorial, que se você estivesse na rua, tinha que mostrar a carteira de trabalho, né? Se estivesse Em na São esquina, Paulo tem muito isso, se você né? estivesse na Onde esquina, tinha trabalho. era, né? É. Porque não tinha. A polícia botava pra casa, né? A gruta, Vadiagem, não era crime de vadiagem, parece. Se você estivesse Vadiagem. na esquina conversando, você... Já viu a gruta ali? A gruta Sim. tem uma É pedra, uma né? coisa que da eu ia prisão. comentar agora. A gruta era um lugar de romance, né? Assim, a turma Eita, você chegava ali só pra pegou o namorar, lado né? ruim. É, eu não... Vamos falar do lado bom, Bora, histórico? bora falar do lado Já histórico. teve batalha de francês e Ali? holandeses na gruta, né? É sério? É, resquícios, né?
E tem a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. É uma coisa que eu faço uma graça aqui no livro, é uma piada com isso, que é... Quem é o padroeiro do Camaragibe? Eu não sei, não. Sagrado Coração de Jesus. É. A santa é Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. Mas a Nossa Senhora de Lourdes é a mesma Nossa Senhora da Conceição. Aí começa a confundir a cabeça É. até do católico. Porque, vê bem, vê, Carlos Alberto vai para Portugal, certo? Ele vai lá para onde houve a aparição da Virgem, lá em Portugal. Aí ele vem com uma pedra e traz duas santas, uma grande e uma pequena. Essa pequena fica aqui na gruta, que é essa, que é Conceição, que a turma chama de Lourdes. Porque Maria é Maria, né? Sim. Cada um vai dar o nome e tal. E a outra é aquela de Casa Amarela. A outra pedra. A Nossa Senhora da Conceição Grande, Sim. que é de Casa Amarela. E a outra fica aqui na gruta. E essa que fica aqui na gruta, que é Nossa Senhora da Conceição, a gente chama Nossa Senhora de Lourdes. Mas o padroeiro é Sagrado Coração. Aí nem o Que católico nó da entende. gota. Nem o católico entende. E esse confronto que teve? Tem uma... Não tem um confronto, na verdade. Não, dos franceses ali na É, gruta. isso aí são relatos Eles que, se encontraram, teve um é, conflito ali, foi relatos pequenos. pontuais, assim, né? É, por exemplo, por que se chama Flamengo? Um rio que tá aí dentro. O Rio do Flamengo, né? Na queda d'água para cima. Sim. Rio do Flamengo, porque... O que tem a ver Flamengo time? Não tinha nada a ver Flamengo no É. time naquela época. É que Flamengo são os holandeses. Então era a trilha que os holandeses pegavam, era por dentro da mata. Inclusive, existe uma pedra, né? A Pedra Gilete, que é lá do Rio do Padre. Ela existe até hoje, lá a Pedra Gilete, com marcas, com hieróglifos que não foram identificados ainda. Aqui, Aqui dentro da mata. caramba, bicho, tem coisa em Camaragibe que o Seu Camaragibe... Borba, eu queria mandar um abraço para Seu Borba, que é historiador original de Camaragibe, né? Já bem velhinho, hoje ele tá em Itacaimbó. Eu conheço, eu fui em Itacaimbó, eu era doido, só interrompendo. Aham. Eu passava ali sempre, Ó, ele tá lá, ele é daqui, mas ele tá lá, a terra do machixe, né? porque a nossa Itacaimbó, cidade terra aqui do ainda não abrigou um historiador do Poxa. Pedro de Borba. Borba conta história. Eu bebi muito de Borba a questão histórica de Camaragibe, porque a minha ideia foi trazer em poesia para ficar mais leve. Não ficou muito não, mas sabe? Eu tentei fazer uma graça, botar um humor nisso aí, porque Camaragibe tem muita coisa engraçada. Só que ela é muito, sabe? Ela começa com a placa que é Bem-vindo à Terra de Camarás, e nunca teve índio Camará aqui. Então ela começa errada por aí. Tinha um retorno ali que ia fechar, né? A gente Era. tem que fazer retorno no Recife. A gente tem que fazer retorno Tem no que Recife. fazer retorno no É a única Recife. cidade que o cara faz retorno na outra. Só que, cara, aí não. A gente não tinha parado pra pensar nisso, né? Realmente, você a tem que única sair de cidade que Camaragibe. você tem que sair de Camaragibe para poder retornar. Aí inventaram um ali no bairro dos Estados. Mas ninguém faz, porque tinham que fazer uma rotatória lá na frente pro cara fazer isso. E quem vinha de lá já vinha direto. Não. O pessoal diz, é proibido ali no posto rodar. Todo mundo faz. Ó, todo mundo faz. Todo mundo roda, porque quando vai pra lá não tem saída. Aí tem uma barreira que o cara sobe assim pra fazer o retorno. Então é um negócio esculhambado. É muito. Entendeu? Do ponto de vista, veja, eu tô falando do ponto de vista. É engraçado você colocar uma faixa de pedestre de um muro pra cima pra outro muro. Então na Essa aldeia de baixo cena foi sentiu isso. bizarra, velho. O mais bizarro, sabe o que foi? Foi a gente denunciar isso e o cara foi lá e pintou errado de novo. Caramba, teve Pintou isso. na frente. Tu sabe onde é isso, Tá né? aqui, ó. Quando a gente desce da casa de César, que vai pegar, tem uma faixa de pedestre ali que dá de um muro pro outro, pra parede da casa, né? Eu fiquei Não tem pensando. calçada, não tem nada. Eu Tem fiz uma um- faixa de pedestre ali. Eu fiz um vídeo ali, eu dizendo assim, agora eu vou passar aqui. Olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem carro, não tem ninguém. Aí eu passo de um muro pro outro muro. Não tem nem calçada, né? Não tem não. Você tem bate no calçada. muro, não tem. Não tem calçado, o cara não sai de lugar para lugar nenhum. Aí assim, qual foi a ideia de fazer uma faixa ali? Não tem movimento. É muito doido isso. bizarro, entendeu? Mais bizarro é você ter uma vacaria Será perto do que é de restaurante. graça? Será que é de graça que o povo pinta? Não. Tava muito bem pintadinho. Foi Não gente é de muito graça não, né? consciente que não tem noção da geografia da cidade. E a vacaria de lá do... A vacaria é perto do restaurante. O cara aqui almoçando. ali no e antigo o cheiro retorno, de né? vaca. Aí acabou, né? Aquilo ali já não procede mais. Mas tem umas coisas que você olha e diz... se você acompanhar a cidade com um olho mais clínico, se tiver um olho mais clínico, acho que escritor é fogo. Né? Porque vai olhando as coisas e diz assim, caramba, o que é que tá faltando ali? Por que isso é assim? Por que o Maragibe tem essa... Por exemplo, eu moro aqui na Rua dos Girassóis, a rua do Bar de Cessa. Sei.
E eu moro naquela vilinha que tem um retornozinho. Ao contrário. O retorno. Que você. A placa tá ao contrário. Tu mora na. Quem vem de lá, passa do Batista, dobra à esquerda, é? Pronto, vamos dizer que a gente vem do todo dia. Sim, Aí passa a Igreja do Morro, vai subir. isso. No sentido Padre Te- Oséias. É. Aí você vai. Quando chega depois do depósito de bebida, tem uma entradinha. Uma que dá. Uma Ela desce lá na frente. Aí eu te pergunto, se o cara pode ir pra frente e fazer isso pra ir embora, pegar a venda principal, por que diabo ele vai entrar ali? Só que o pior não é isso, ele entrar aqui e fazer isso. É que tem uma placa dizendo que é proibido o cara vir de lá de baixo e entrar e sair ali em cima. Qual é o. Aí eu ia dizer, qual é o idiota que passa? Não, mas passa a gente direto. Aí eu não posso nem dizer isso. Viu, o cara passou de Cessa. Ele passou na frente de Cessa. Sim. Aí ele pode entrar à esquerda, vai pro cemitério, e pode entrar à direita. Aí ele entrou à direita. Esqueceu, vamos dizer assim. Eita, eu quero ir pro cemitério. Aí não tem mais como voltar. Ele faz o faz o retorno. É retorno. proibido. Aí o cara tem que vir aqui, entrar, pra sair no mesmo lugar que ele só podia fazer isso. É muito maluco. Aí você. Sabe? Aí eu coloquei no livro. Tu falando isso me lembrou da alteração do retorno da subida do Céu Azul ali. Que mudaram numa tarde. Tu lembra disso? Foi uma confusão. negócio- Mudou o- tudo. A o- subida o- era. Você descia por ali e subia. Mudou, fechou, você desce O por. Google, o Waze, o Waze endoidou em Camaragibe. Porque todo aplicativo que eu pego, carro de aplicativo, quando ele chega ali na Praça da Coimbral, Sim. ele pede para entrar, mas é lá em cima, na contramão, o aplicativo. Porque antigamente podia fazer esse. O pessoal muda de prefeito, o cara diz, não, é o seguinte, você entra aqui pela prefeitura e vai. Não, aí o outro faz, não, é por ali e vai voltar. Existe uma questão, né? Que parece. Eu lembro. Pode ser que seja aplicado a outras situações. Que essa da subida do Céu Azul é porque quando mudou lá, o comércio sofreu um pouquinho. Porque você não passava na frente da padaria, do mercadinho. Você tá chegando em casa, para no mercadinho. Aí você tinha que ir por outra via. Entendeu? Aí isso tava com. Os comerciantes acharam ruim e isso foi uma das causas da mudança. Tem um lobby por trás Judá, aí. tu me permite eu fazer Lógico. uma leitura breve aqui Ah, sobre isso que eu tô falando? nos presenteia aí com essa. É por causa disso que a gente tá contando, né? Aí eu fiz uma coisa bem leve, mas não era. Tem gente que gostou, não gostou. Vê se isso ofende alguém. Eu disse, ó, o Shopping Timbi era em São Lourenço. Começou errado a cidade. Se Timbi é Camaragibe, por que o Shopping Timbi tava fazendo em São Lourenço? Tanto que não deu certo, né? É. A Rua Grande é José Collier. É uma confusão lá na Vila da Fábrica, porque o cara diz, olha, os mais velhos dizem Rua Grande. A Rua Grande é a José Collier. Aí outros dizem assim, não, é a Rua do Guarani. Aí cada um diz uma coisa, Rua do Guarani, Rua Grande, é José Collier. Talvez eu nunca vou entender que o balde é um tal de Açude São Bento. Ninguém chama Açude São Bento, Não. é o balde. Privé Vermont não tem moradia. É o primeiro Vermont. É um privé que não mora ninguém, né? Galeria Boulevard é uma ostentação. Já o Shopping Aldeia é uma galeria. Como é que eu vou entender? E no convento fica aberto o portão. Eu nunca vi um convento com o portão aberto, mas nosso, porque o nosso é cartório, convento, Fórum. fitness, piscina, É. uma grande coisa aqui. Verdade. É tudo agora. Cartório, junta militar, cambal. Loteamento de São Jorge a gente chama paletó. Timbi, Céu Azul, diziam antigamente lixão. Campo de Veracruz era chamado de carnição. No bairro dos Estados tem nome pior. Lá no Veracruz chamam rachão. Em Tabatinga tem quilombo e ostracio. Rocinha, Jacaré e até Beira Rio. E o loteamento de São Paulo a gente chama de Japão. O Jarbas já foi em cima de um cemitério. O fórum e a natação é no seminário. Camaragibe vive a favor do contrário e toda a cidade é um só mistério. Perto de uma santa, lá na gruta, tem um bar. É o contraste, né? E na Padre Oséias, ó, na Padre Oséias, brinca-se o carnaval. Atrás do shopping tinha lugar para enterrar e o legislativo já foi na Coimbral. Um restaurante perto de uma vacaria, um celeiro mora gente também no lixão e Nazaré, eu tenho certeza que Jesus não nasceria. E a linha também não tem um trem não. Oscar foi para 15 de novembro, 15 de novembro foi para Oscar Carneiro. E ninguém nem percebeu. Depois eu conto essa história. Santa é de Lourdes não é padroeiro e o povo só lembra na festa de dezembro. Tinha uma ciclovia na contramão que há.
fizeram uma ciclovia na contramão na frente da delegacia, vocês sabem, né? É o cara da... Como é o nome da polícia da gente? Polícia municipal, é a guarda. Guarda O municipal. cara meteu o carro no poste na frente da Foi. delegacia. Eu lembra disso aí? lembro. Aí todo mundo, eita, prende. Aí foram olhar, era a polícia. Aí foi meio tosco, mas a gente botou também. No Rio dos Homens vai todo mundo. No Rio dos Homens. Isso era pra ir Aí homem. é homem, mulher, vai tudo. A ladeira da Baixinha alta tá. Tá assim. Mas a ladeira da Baixinha, entendeu? Alta está, areeiro, areinha, é tudo buraco fundo. A estação BRT a gente chama de Barreira. Um lugar com o nome de Nova York, que é aqui perto do centro. Celeiro das Alegrias tem muita morte e o abatedor é a tal de Parada de Meira. O curso êxito não foi pra frente, Eu fiz lá. eu não perdoei nem ele. Mas o nome do curso é êxito. E não deu, eu vi Não foi êxito. pra frente. Né? O hospital geral atendia uns pouquinhos. Não será geral. Não é a mamãe, é uma casa lotérica. Puxa. E o Largo de Adolfo, na aldeia de baixo, é bem estreitinho. O Largo de Adolfo, né? Uma faixa de pedestre entre parede, onde ninguém vai passar. O mercado talvez nunca vai terminar. E o ex-retorno vende-se rede. Homenageia o Branca Dias ali, onde era o cabaré cabeçudo. Na Fantainha acabaram com tudo, só para inaugurar o açaí. Músico com nome de teatro, companhia de teatro com nome de bar. Museu ainda vai inaugurar, mas só Borba tem retrato. Paloma não deixar em paz. Seleção pra cima de Moá. Sacrilégio é um grutabá entre a Cruz e a Torá. 80 fica no quilômetro 6. E na faculdade mora muita gente. A troça de frevo do nosso amigo El é banda de rock. E depois quem é doido é a gente. Que mora em Alberto Maia. Deveria ser. Caramba! Aí, Rapaz do céu, que Entendeu? coisa linda, bicho. aí são poesias. Aí, conta a cara, história. não são inofensivas. A Não. turma gosta de barulho, né? Não são inofensivas. Estão falando assim, gente, isso é tão sadio pra gente refletir. Quando diz o mercado nunca vai acabar, é porque não acabou. Até Não hoje. foi feita uma parte agora? Foi, parabéns, doutora Nadege. Fez. Acho que 2 governadores mandaram dinheiro, nunca foi feito. Ela fez uma parte, eu não vou negar. Quando faz, eu digo que faz. Mas dizer que assim, inaugurou o mercado, não inaugurou o mercado, inaugurou uma parte do mercado. Isso aí, quem quiser, entendeu? Diego é meu amigo, sabe? Eu não tenho nada contra ele pessoal, é prefeito da cidade. Tem que dar honra a quem é, né? Não tem um problema nenhum de dizer isso. É meu amigo Uhum. e tal. Agora, quem fez o mercado fez não, fez uma parte do mercado. Porque o mercado tá lá para fazer aí. Não sei qual o prefeito vai fazer. Aí, enquanto isso, eu disse, olha, enquanto eu espero que eu rasgue minha boca, esse livro vire ultrapassado, entendeu? E faça-se o mercado. Vai fazer o estádio do retrô porque não termina o mercado. Isso não é um desejo do seu coração, isso é a realidade, né? A contestação da realidade. Não tá Exatamente. Aí torcendo, não. tem histórias antigas aqui, esse livro. O senhor falou muita coisa aí que eu fiquei, rapaz. Fica procurando na cidade, né? É que vem, né? Você vai falando e quem é daqui começa a ficar pensando e lembrando. Nesse livro, eu não vou falar poesia, não. Vou falar só o que tem aqui. Olha, tem falando sobre Rita do Brega. Eu conheci Rita do Brega. Rita do Brega tem aqui, Rita Popstar. Ela ainda é viva? A Rita, Ela andava numa bicicleta, não era? a família, ela dançava na Eu lembro, pô. Rita, eu vi, eu brincava com ela, dava A tchau. Santa Iubá, Neco Nune era um andarilho bêbado que andava com Camaragibe e assustava as crianças. Mas porque era bêbado, entendeu? A turma tratava ele mal. Aí eu fiz uma poesia só no N, Quer ler? com Nune. Ler? Dá. Tem lembranças de uma infância. Eu acho que. Qual a idade de vocês aí? Eu tenho 40? 41. 33. Ainda dá pra lembrar alguma coisa. Penarol e Guarani. Que era a Só de ouvir disputa. falar. A velha do algodão do McDowell, que era massa. Não. Ninguém fazia xixi. Como é isso? Com medo de ir, porque o McDowell ele tem uma característica diferente Assim. das outras escolas. Porque o banheiro fica longe. Aí tinha das uma salas. história de Aí uma. tem a história de uma velha do algodão lá. Eu estudei lá, né? E quem ia? A gente fazia xixi no calção na escola, mas não ia, E não. não ia no banheiro com medo da. Porque o medo da velha do algodão. Um dia de banho de rio, aí eu falo sobre os rios de Camaragibe que estão se acabando. A Nega da Jarra, que é uma lenda judaica, que está na sinagoga do Recife, mas fala de Camaragibe, do rio Camaragibe. Moá, o craque da seleção, a gente faz uma homenagem a um dos maiores craques daqui Moá. de Camaragibe, Moá. Pesca na Ciper, que era uma pesca o ano todo, a fábrica
tinha os açudes e enchia de peixe. Aí na quaresma, os bons cristãos faziam essa doação para os pobres, que éramos nós mesmos, né? Que tinha a carteirinha da fábrica. Quem não tinha, que nem eu, pulava o muro do mercado, né? Se arriscando a sair lá na Sucupira, perto do Gradiente, do ângulo, entendeu? De noite com cachorro e bandido. Aí tem Nia era um deficiente visual, e Alguém falou dele, não foi? o Nia é uma figura, era um líder comunitário que conhecia a cidade toda. Que ele, tu falou que ele parava, sabia a parada do ônibus. Sabia tudo. Ele fazia bolo, vendia e dava troco. Parece mentira, né? Mas não, se pegava no dinheiro assim. Ele sabia tem o guarda-belo, a gente fala. tem o guarda-belo. Poxa, eu vi, eu ainda lembro A muito. gente fala da queda d'água, a queda da queda d'água. A fala apelidando Tabatinga. Tabatinga é o lugar que mais tem apelido as pessoas. Então aqui tem bem uns 250 apelidos de pessoas De Tabatinga. da Tabatinga, com nomes assim mais incríveis. Super-homem, maconha, sabe? Umas coisas assim, carne de boi. Umas coisas assim bem, bem interessantes. Dos meus amigos. Mitos e personalidades. Elinho Era o Pequeno Príncipe? era o Pequeno Príncipe. Tu fala dele? Tu Falo tem que- alguma coisa dele? falo que- Bicho, é uma... Uma poesia muito Tem como... forte. Porque era lendário. Eu era criança lá em Alberto Maia e não andava muito. Meu pai era militar, não deixava a gente sair da rua de trás da casa. Eu morava ali, o lazer da gente era ficar nos trem de açúcar ali. Quando o trem de açúcar parava, que ficava escorrendo, a gente passava o dedo aqui assim, ó, no melaço que escorria, né? Aquele. Viver, eu tenho história pra Vivi, pô. contar. A escola que eu estudava, Educandário Nossa Senhora do Rosário, era por trás da estação de trem. Quando a gente largava ou quando a gente ia, que tinha trem parado, não dava pra gente esperar, não. A gente tinha que ir, 1, 2, 3, pular o trem Tem aquela ligado. coisa da escola que parava a aula pro trem passar, né? Era. E ali, Tipo, não dava, não. Era muita zoada, muito barulho. E aí eu lembro das histórias de Elinho, assim, de ouvir Sim. criança e dava um medo, Muito cruel, muito cruel. porque a gente era criança e tinha medo. Ele não ia fazer nada com a gente, mas a gente ficava, né? Achando que ele ia pegar a gente na rua. Aí aqui tem Amante das Flores, Camaragibe Mal Assombrada. Que é uma. Eu posso entrar daqui a pouco se eu tenho mais um tempinho, né? Pra Não, gente. tá super tranquilo. A Lenda do Padre Sem Cabeça, A Luneta Mágica de Borba, é uma história que eu criei, que Borba achou, eu boto Borba na história, ele tava andando lá na bica do bairro do estado, aí achou uma luneta mágica. Quando ele pega essa luneta, ele volta pro passado e aí conta a história do Camaragibe, Caramba, velho. na história. O Forró do El, que é uma coisa Eu lembro. fantástica. Eu lembro. Todas as bandas que estão fazendo sucesso de novo agora, Mastus com Leite, Vieram Rebana, aí. todas elas tinham que passar no Forró do El para poder ir pro Recife. Então, Eu lembro, tem uma poxa. história. O El, meu amigo, gente, Onde é a quadra hoje ali, né? E é uma a quadra só academia. sai. Os bois da cidade, aí a gente faz uma homenagem à dona Dora, e os boi rubro-negro, boi alvirrubro, boi tricolor. Maragibe Tinha uma muito. tradição com esses bois, né? Tem os ursos também. O Cacique Luna e seu Nequinho, que era outra coisa importante da cidade. Mitos, aí só Cuca e Gradiente, que disputavam Só quem Cuca, educava velho. mais, só Só Cuca Cuca com o era- Nil Jorge e o Gradiente com o Paulo Carneiro, né? E tem muita história, bicho. Aqui, aí, assim, no final a gente faz uma homenagem a Duda, né? Essa foi a primeira trans, assim, camaragibense que Foi. ia para os cabarés levar preservativo para o pessoal não. É um agente de saúde, inclusive, não é? Muito batalhadora nessa questão LGBTQI já naquela época, que era muito complicado. Muito, muito Né? mais difícil do que se falava. Então, tem essas histórias assim, bem incríveis. Camaragibe é incrível. Camaragibe é incrível. É pra eu passar a noite todinha contigo falando de Rapaz, Camaragibe. eu passaria. Ele tá com sono, bicho. Tá com sono, eu não tô, não. Camaragibe mas... tu pediu pra eu falar do Elinho? Sim, tem alguma, assim, alguma lembrança, algum relato histórico, alguma coisa, Rapaz, Elinho, curiosidade? Elinho é um caso, assim, muito triste, né? Ele é fruto da época que vivia Camaragibe dos anos 80, da pobreza, da fome, né? E aí a revolta, né? Porque ninguém entra no crime só por... A turma diz assim, é safadeza, não sei o quê. Mas não sabe que existe um contexto social no qual você pede e ninguém lhe dá. Você é muito pobre, pede um esmola e ninguém lhe dá. E você vai criando uma revolta e isso acontece tanto, né? Aí eu digo assim, nas quebradas da primavera, logo de manhã cedinho, o que aconteceu ali? Não sei, mas isso aí já era. O justiceiro não espera eliminar almas cebosas numa aventura perigosa de menino e besta fera. Hoje é melhor ou era? Cabe a reflexão. Morre Chicos e Lampião, e o Estado prospera. Ai meu Deus, quem me dera não morrer de estilete
ou de bala, ou de cacete. Minha mãe ainda me espera. Hoje seu trocadinho inteira para poder comprar um pão. Aí vem o escama, o sem noção, aterrorizando a primavera. Elinho sem chapéu e cutelo, sem curisca e sabiá. Cangaça em terras camará. Virgulando em seu castelo, nas realezas das ideias de justiça. Ele infringe e rouba a vida de alguém. Mas o que o poder faz? Ou tem? Discrimina e oprime sua polícia? O negro, a mulher, o homossexual. Fora do reino da Constituição, no calabouço da escuridão, de brasões, sangue real. No fosso das reais comunidades, nasce o príncipe com seus reis, da cor, do gênero, das leis, do direito e da diversidade. Rei sem coroa, sem bastão, príncipe sem herança, herdeiros, filhos do não, não do amor e da esperança, filhos da mãe encarcerado, filhos da rua e da filhos de pais separados, da vila da fábrica, da gruta, filhos da Tabatinga abandonado, que arma e alma exibe, filhos bairros dos estados da linha de toda Camaragibe, órfãos da saúde e da educação, da cultura, da assistência, do lazer, da proteção, da moradia, da consciência. Elinho, príncipe sem herança, justiceiro e própria vítima. Nesse sistema não se explica com os direitos da criança. Para os de hoje, há esperança? Vivendo em cada periferia, com violência todo dia, na porta de cada infância. Na cidade ainda tem lembrança de Elinho e sua história. No filme O Pequeno Príncipe, documentado na memória, fala de uma cidade que hoje avança e prospera, mas que registra esse caso triste vivido no bairro da Primavera. Muito bonito. Traz uma reflexão Tu pra gente. assistiu esse documentário já? Tem no YouTube, né? Ele lá disponível, conta a história, tem ele no presídio, tem entrevista com ele no Então, presídio. serve muito de exemplo, principalmente para hoje. Jovem, recentemente, né, o jovem morrendo aí fácil, 16 anos, menino morrendo 16, 17. Muito fácil. De tempo em tempo, o Camaragibe vive uma época assim, meio, né, É. de morte, de homicídio. A chamada limpeza, né? Tu sabe dizer se é mito? Eu lembro bem de ter ouvido essa história, um boato, pelo menos, que tinham mandado eu acho que era anos 90, sei lá, 94, 95, 96, que tinham mandado uma carta pro padre na igreja aqui na Pio X, com a lista do nome das pessoas que iam morrer. Tu chegou a ouvir essa história? Sim, tem. Tem essa história. Essa história se repete, né? Ela... Eu não sei se foi verdade a carta, mas o boato era muito forte na época. Isso é Tinha um temporário. Fusca branco que passava, que parava e matava E- todo mundo. Dava um Tem medo de ver muita um Fusca. coisa. Tem mitos e histórias, né? Acho que muito do mito, assim, fica fantasiado, mas tem uma origemzinha Tem real, uma né? origem. O padre, por exemplo, né? Que a turma fala tanto, o padre sem cabeça do balde, nada mais era do que os padres franciscanos, né? Os padres que estavam lá, e que à noite eles cultivavam, plantavam, e ficavam às vezes até mais tarde, ali limpando e tal, de bata mesmo, de batina, né? E às vezes eles baixavam a cabeça com a enxada. Só que uma mulher tava vindo lá do alto da Boa Vista, quando ela olhou de relance, todos eles baixaram, mas era a posição da enxada. Quando eles baixaram a cabeça, ela olhou e disse: pronto. Um padre sem cabeça. Vários padres. Vários Eu padres vi sem vários padres sem cabeça, saiu espalhando pelo alto da Boa Vista. E ali tinha padre sem cabeça. Pronto, ninguém passava. Na sexta, ninguém passava no balde. Outra coisa é porque o balde era cheio Ali ele era de cheio água, de água. então dava aquele medo de morrer afogado e aquela coisa E toda. até hoje é um ambiente escuro, né? Ali É. é cheio de mato. Houve denúncias, inclusive, agora de fazer alguma coisa ali. Não é. Iluminar e Eu tal. não sei por que tanto tempo ainda é daquele jeito, né? Você tem Porque logo o SESI ali, vem que é do Rio. uma coisa organizada, e logo depois aquilo tá ali daquele É jeito. muito assim. Você vê Acho que isso não dá voto, né? até Não não tô dá. querendo falar de ninguém, não, de qualquer um que esteja no poder, A mas paixão isso de Cristo da gente, né? Tão boa, tão legal e a gente assiste tão pouco. Houve dois fatos na Paixão de Cristo que eu tive que relatar, porque eu tô igual jornalista de Camaragibe. Mas tem termina que é fazer, a tua o escritor função. é isso. Uma foi que o jogo de luz estava muito bom. Isso conta os atores também. Sabe que o César ali tudo aberto, né? Aí antes faziam embaixo, não usava a parte de cima da Paixão de Cristo. Não sei se vocês já foram. Eu fui, Camarada, esse ano eu fui, mas não fiquei pro. Cheguei lá cedo. Lá que em eu- cima ficava vazio mesmo. Aí tá tudo passando a cena muito comovente da Paixão de Cristo lá crucificado, aquela coisa bem. Tá muito, uma música muito boa. Estragou o espetáculo. Com a luz. Quando botou a luz, tem um bêbado mijando lá em cima. Poxa, tirou a atenção do. Aí quem não riu, pô? Não É, teve como. A outra foi o cara que tava perseguindo o outro, atirando, né? Eu não sei se vocês lembraram desse. não O soube. cara tava querendo matar o outro e passou no meio da peça. Aí corre soldado romano, corre Jesus, corre
Morre todo mundo. Rapaz, essas histórias de Chico Pedrosa. Ah, Morre todo mundo quem fica. é, Não tem ator bom, não, meu filho. não, velho. Aí são essas coisas. Aí eu vou relatando. O próximo livro, posso falar dele? Poxa, É o próximo livro, Camaragibe, pelo Meu amor de Deus, País. fale aí. Eu vou dar uma, Camaragibe, meu país. Meu Eu gostei país. do título. eu vou dar uma canjinha pra vocês. Ele vai. Eu vou falar, não vou falar da poesia, não. Vou falar o que tem, né? O que vai ter. A gente vai ter De Manhã Cedinho, uma poesia muito reflexiva que fala sobre os de manhã cedinho de cada bairro. Será que o de manhã cedinho do Veracruz é igual ao de Bairros do Estado? Ao da Vila da Fábrica? De questão social. O de manhã cedinho fala sobre isso. O cachorro da Praça Maria Amazona, que é um caramelo que tem lá, que faz sucesso, e ninguém adota ele. Ele é da praça e tal. Aí ele é como se fosse o delator da cidade. Ele conta, porque ele vê tudo. Aí é o cachorro falando. Aham. O jacaré do açude, das tartarugas do shopping. Tem uma que diz que é de Camaragibe, mas não conhece. Isso. Tabatinga dos anos 80. A emancipação de aldeia. Aí aqui eu faço uma história tipo Estados Unidos e México. No dia que a aldeia resolveu botar um muro na aldeia de baixo. Ninguém sobe. Algumas pessoas tentaram tapear com o coiote lá pela baixinha. Pra ver se subia. Porque para ser cidadão de aldeia agora vai ter que. E aí. Entendi a alusão, Aí a ideia é. a divisão de. Aí os tio Sandro. Aí o Sandro é um amigo meu que é jogador do Santa Cruz. Sim, Sandro eu mora em cheguei a aldeia. entregar na casa dele na época da pandemia, lá no. Eu É. esqueci o nome do condomínio agora. Eu Mas fui lá não. entregar. A filha dele que recebeu, que ela é meio blogueira, ela faz umas. O Sandro, ele. Aí eu botei assim, os tio Sandro. Aí fiz esse trocadilho. Parece que é no Senzala, se Os não me tios- engano, o condomínio que ele mora. Aí coloco aqui mais. Quem Timbi, quem te vê. A expansão do Timbi, né? Tanto que até um bairro ficou com o nome de expansão. É, lá em cima, onde Timbi o ônibus. expansão, É, tem quadra expansão. Camaragibe, isso ou aquilo, feira do troca-troca. E Onde é a feira do troca-troca de troca-troca Camaragibe? é uma brincadeira que eu faço. Eu troco. Não, mas existe feira do troca-troca aqui, não, Não, tem não. não, né? Porque eu sei que tem em São Lourenço, na linha do É. trem ali. Aqui eu troco uma coisa pela Sim, outra. sim, entendi. Troco isso por aquilo. Pra Tabatinga se ler e ninguém mais entender, porque tem coisas que é só de Tabatinga. Tabatinga é específico. Tabatinga é um bairro diferente dos demais. Ele fica ali Ele é tão diferente que Parece tem lá em esse- cima. Tabatinga é diferente. É? É, lá na E- padaria. Tu falando dessa divisão aí do muro do México e dos Estados Unidos, eu lembro que tem uma cidade bem pertinho do muro, na parte do México, que são bem perigosas, né? Que a galera usa pra. E Tabatinga fica na divisa Não, ali. Tabatinga É uma é parte da lugar pra aldeia saída, por isso que é perigoso, né? É que ali lugar, tem saída as- pra aldeia, saída pra pra... todo canto. Céu azul, você sai pro Tabatinga ali pelo Burralho, não desce ali e sai aqui no céu azul, no lixão. E a última poesia é o Dom Juan da Praça. É um senhor que todas as vezes, 5 horas, eu percebi lá na praça, ele se veste de paletó, bem trajado. Tá bem velhinho ele. E vai lá com as menininhas da praça. Só que tem senhoras da idade dele que chega perto dele, mas ele não quer. Ele quer novinha. Aí eu disse, esse é o Dom Juan dos Camará. Aí eu fiz a história dele lá. E um dia ele vai saber. E ele vai chegar nele. Aí o livro é todo. Aqui é só um rascunho, né? Como eu te disse. E. Vamos ver se tu é de Camaragibe mesmo. Eu acho que eu sou. Vamos ver se tu é de Camaragibe mesmo. Mas Né? dependendo aí. Vamos ver se Máscara também é. Vamos. Diz que é de Camaragibe. Diz que é dessa cidade, mas não sabe onde termina. Termina na ladeira do Liberato. Eu ia dizer que era, na A ladeira do A Liberato. ladeira se inclina. Diz que é dessa cidade, não conhece o Ostracil. Não sabe nem onde fica a Andorinha e o Beira Rio. Aí o cara começa. Eita, pô, sou mesmo. A Ostracil é o quê? Ela estava aldeia, né? Tem um pessoal que chama de Ostracil ali, Ostracil. depois da quadra entrando ali, né? Não, depois da FOP. Então, aí não tem uma quadrazinha? Tem Tem uma quadra? quadrazinha. Diz que é dessa cidade, mas com jovem não estudou. Não sei. Jovem, Jovem era um professor, senhor, era? É, professor bem antigo. Não teve aulas com Zal de matemática. Zal? Eu tive no Carlos Frederico. É, e nem com o Ilha coordenador. Tive aula com Zal. Olha, aí, vai anotando o que é. Ele já não é, viu? É. É outra geração. Eu sou mais do que ele. Diz que é dessa cidade, mas não sabe nem quem é Zé Manuel. Não. Nunca foi em Vinícius Bar. Ah, Maria, fui ou na demais, barraca homem. de Cocorel. Fui demais. Diz que é de Camaragibe, mas não conhece Gijo. Por trás do arco-íris, nunca foi Beco do Mijo. Aí vai, né?
Nunca andou no cano que fica atrás do Guarani. Diz que é de Camaragibe, mas não conhece nada daqui. Diz que é do Camará, mas nunca foi no Tubarão. Bilmarreco, Sarapó, Cabeçudo e Pimentão. Ixi. Diz que conhece a cidade, mas não sabe onde é o posto fiscal. No máximo, motor lanche. Mas já não é igual. Que Lanche, agora velho. tá vindo, né? Era Motolante, era o primeiro andar ali, não era que. Diz que é de Camaragibe, mas nunca andou na linha. No Quilombo, no Jacaré, no Paletó, na Rocinha. Diz que é de Camaragibe, mas a ciranda da Lia. Nunca ouviu falar disso e nem da Laia conhecia. Não conhece Zé Negão, nem Lula do Caboclinho. Não conhece Dona Palmira, Zé da Lota, Eu Zé conheci. Corninho. Dona Palmira eu conheci. Mas diz que é de Camaragibe. Mas não lembra do Arrastão, do Trem, do Verona. Não sabe nem onde era o vagão. Não conhece os craques da bola, Marlon, Moá, Didi, Kaká, Djalma, Sapatão, Palui, Papalégua, Sabará. Não conhece o estudante do nosso amigo Queiroz. Nem João Joca Batista, que é de Camaragibe a Voz. Não conhece Paulo Boquete, Jonas Silva, Eu conheço, Marrom, Boquete, eu conheço Sael Marrom. Lima, Silvio Gleison, nem Josélia da Avon. Onde está a Vila dos Crentes? Novo Horizonte, Japão. Onde fica a Fantasia, o Privé, a estação? Vem conhecer tua cidade e viaje nesse regresso no livro Camaragibe de Contos, Mitos e Versos. Um livro que fala do povo com versos, métrica e rima. Pelo filho dessa terra, o professor Jean Lima. Isso era pra ser obrigatório nas escolas municipais de Camaragibe. A gente tá com um projeto aí para levar para a EJA, inicialmente, né? A gente fez um trabalho assim, demonstrativo, mas a ideia é que eles possam. Por quê? Primeiro porque os mais idosos não, mas assim, quem tá fazendo a EJA, tem muita gente antiga. Aqui tem E mais aí eles vão dar esse tom melhor. Porque tem coisas aqui que ao jovem muito não interessa. Assim, entende? Mas a forma que. Ele não conhece. Mas a forma que ele conta é o jacaré contando. Isso chega mais fácil. Ele não conhece. Então, quando ele não conhece, cara, fica assim. Tu não acha que essa forma. Porque eu achei tão Isso aqui lúdico. é tudo, eu não sei se você sabe, isso aqui é tudo musicado. Assim, musicado não. Tem um instrumental. Meio, como é que se chama? Poético não, mas Ele vem acompanhado do áudio com um som atrás, uma cama, né? Sim. Uma cama, uma música atrás e tal. E aí emociona muita gente. Essa aqui mesmo, tem aquelas músicas assim, tipo, de violino. Aí ele diz assim. Parece muito com. Desculpa, Pois com. não. Gessia Quirino. Eu já. Bebe um pouquinho? Já fizeram. Já foi Tem uma. Não, Porque todo mundo bebe. ele retrata dessa parecido o sertão, né? Mas Sim. tu tá Eu tô trazendo pra Camaragibe. Camaragibe. É porque eu tenho muita coisa de cordel sertão fora desse ambiente de Camaragibe. Sim. Pelo Recife, entendeu? Eu tenho o Recife de antigamente. Aí você viaja, Mesbla, Viana Leal, em Carblém, entendeu? Pernambucano. É pernambucano. Aí eu vou viajando para outro público. Pro público de Camaragibe, a tartaruga, Sim. ela fala assim: eu nasci nas matas do Tenente, no Rio do Padre e na queda d'água. Eu pulei muito na Pedra Gilete, tempo que não tinha mágoa. E eu fui levado pela corrente, fui descendo amargamente, rodopiando em cima de um tábua. Ela começa a contar a saga dela, né? Escapei de um acidente, passou até na televisão, que foi a queda da queda d'água, que derrubou o paredão. Mas o rio em dois se dividia, eu fui salvo na outra via, indo pro Privé Vermão. Isso ela contando, né? Minha família na Baixinha não teve a mesma sorte. Foram arrastados pro Japão, pra Inabe, até a morte. Expulsos de Camaragibe, jogados no Capibaribe, sem ajuda e sem suporte. Uma parte da família foi para quem vai para Baixinha. E a outra parte é a que vem pro shopping. Aí ele diz: fiquei um tempo no Privé, naquele grande Bela Sude. Viajei nas ideias marinhas, sei que fiz tudo que pude. Mas o inverno veio pesado, pelas águas fui arrastado. Talvez minha sorte mude. Vala-me sagrado coração, gritei eu no meu alarde, me protegendo de tudo que dói e o que arde. Cheguei sujo e fedorento no Bela Sude São Bento, que a gente chama de balde. Que grande decepção, que tristeza foi a minha. Minha avó me contava à noite uma historinha que pelo balde ela passava, uma grande ponte ela avistava com milhões de tartaruguinhas. Em tempo que nesse açude servia para abastecer a fábrica e a vila da fábrica, água pura para beber. Hoje o balde está extinto, que tristeza eu sinto, pois vazio vai permanecer. Mesmo no estreito riacho, eu tive que seguir em frente. Entrei por um estreito que só cabia um da gente. Fui caindo pro lado de lá, cheguei no Shopping Camará, onde eu vivo no presente.
Faz pouco tempo que eu tô aqui. Até houve uma erosão que matou todos nós. Ufa, que susto, irmão. Se quiser trocar ideia, eu moro na Padre Oséia, dentro do canal Lixão. Quem sabe alguém me vê, queira me tirar daqui, levar para outros lugares, lugares que eu nunca vi. Por favor, alguém me ajude. Me leve para aquele açude que o povo chama de Timbi. Caramba, velho. É muito bom, Às bicho. vezes eu me emociono, sabe, com essa tartaruga aqui. Você viu que eu dei umas paradas ali, É. deu uma sustentada, porque essa tartaruga também ela simboliza muita gente. Porque ninguém nunca quis resolver a cheia do Japão, a cheia da jarra. E todo ano tem. Todo ano tem a cheia da jarra e do Japão. Certeza que ano que vem tem. E não é para limpar a ribanceira do rio. É para pegar aquelas que tiram areia e tirar areia para o que tem que fazer é afundar o rio. Assoreamento, né? Eles afundam, Afunda. tira a areia, quando a água vem ela passa. Se a areia ficar, ela inunda. Muita gente já morreu, continua morrendo, vai morrendo. E é um problema crônico de Camaragibe, o meio ambiente. A gente esqueceu dos rios, esqueceu de tudo. O crescimento não abarca Aí uma a historinha, natureza. sabe? Essa historinha é para sensibilizar mesmo, porque essa tartaruga é uma tartaruga que tá lá. Na próxima vez que você passar no shopping, a pé, ali naquele. Não tem um trevozinho? Sim. Por trás, por quem vem pela. Desculpa, aquele. Na hora que você vai passando ali, entrando no shopping meio, Ah, sim, É, a rotatória. Tem um canalzinho assim. Se Tem. você parar e olhar, pouca gente olha, tem uma tartaruga agonizando ali. Porque é podre, é sujo. E tá ali. Nunca olhei também. E elas ficam ali agonizando. E era muito simples que alguém pudesse atender um apelo e pegar elas dali. Coloca lá. Coloca no açude. Se não quer colocar no açude para não ser comida de jacaré, Eu tava pensando né? nisso, não dava um Você conflito. podia soltar no açude grande da mata do privê. Vermont. Aí, lá também tem jacaré. Gente, é a natureza também. Aí ela se cobre, né? Ela dá o protege. jeito A dela. natureza, ela tem as suas nuances, né? A É. gente não pode proteger. Rapaz, é fruto do crescimento, né? Urbano, do desenvolvimento é Não, bom, e mal feito, porque olha, mas aí o você açaí. Quem foi que não pensou? O açaí foi feito tanto na carreira que na semana que ele foi inaugurado, na outra semana, acharam o rio transbordou na frente e tiveram que fazer o estacionamento de novo. acharam muita cobra, Cobra, sagui. sempre Gente, aparecia. qual era a dificuldade de fazer uma passarela ecológica? Que era puxar da mata para mata de cá, atravessando ali o sinal, por cima do sinal. Sim. Dava para fazer uma passarela. Que é, tu já viu como É é uns que é? corredores que fazem para poder os corredores. animais manterem Aí a. eles iam, Quando eles sempre migravam. faz uma avenida nova, né? Algumas pessoas fazem essa obra e deixam um corredor verde Eles iam migrar que para os cá. animais por eles mesmos eles vão saindo ali de onde tá. Eles iam migrar. Ficava até bonito, Iam né? morrer. Eles morreram, ia ficar bonito. E eles iam ficar passando. Você ia ver e tal. Então, a burrice, né? A ignorância, a ganância, uma série de coisas que. Aí tu pensa, ele tá falando contra açaí. Contra o Não desenvolvimento, tô falando né? contra Não. açaí e desenvolvimento. Tô falando isso não. Tô falando que mataram aquilo era uma floresta maravilhosa ali. Ó, tu lembra quando tinha um barzinho ali chamado Cafundó? Não, é Cafofo. Fizeram um bar um tempo ali de lá do ângulo. Ele era descido e você não. Você foi do Bregstar, foi? Andei muito, toquei no Bregstar Você muito. foi do Oba-Oba, Oba-oba, pagode do Oba-oba. Tanto ali onde é o Bregstar quanto lá ali na PE05, né? tá vendo? Ou seja, Fui. isso é história, isso é história que a gente precisa contar para os nossos filhos, mas com um tom que seja interessante. Por isso que a didática, o professor, sabe? Eu tenho um sonho de que eu leve isso para rede, Imagine isso sabe? animado por IA. Eu só não, pois é, eu só não E não é posso, difícil não, professor. Nosso amigo aí consegue fazer uma animação aí com eu as não suas histórias. posso, muito bom. Vamos Vamos conversar pensar nisso sobre aí, né? isso. É fácil, não é, O não é que- tranquilo? O grande entrave, Máscara, às vezes é exatamente político. Quando eu digo político, politiqueiro. Por quê? Porque tem histórias aqui, tudo bem, tem histórias aqui que eu realmente bato forte. Mas se é uma coisa didática, você pode suavizar. Suavizar que eu digo não é desdizer o que eu disse, mas é tentar conscientizar através de. Por exemplo, essa história dela é tal, mas o shopping não vai querer escutar no canal Lixão. Entende? Aí tem algumas coisas que a gente precisa dizer. Por isso que o livro tem que ser livre, o artista é livre. Entendeu? A liberdade E eu poética, fiz né? dentro do shopping, né? Isso aí.
que é o contraste, é você tá falando lá dentro do shopping, né? Usufruindo do ar-condicionado. Do ar-condicionado, ali, tudo lá e fazendo. Porque ali te aproximou mais, foi, da situação? Não, é porque assim, eu olhei pra livraria e disse, a livraria é boa, mas ela só é comercial. Foi o meu conceito, eu disse, ali, só é comercial, tá faltando cultura aqui dentro. E tem um espaço Eu ali. nunca vi uma biblioteca sem ter um show, uma leitura, um lançamento de Sarau. um livro, um sarau, alguma coisa assim. Vamos fazer a terça da poesia. E a gente ficou por um ano e pouco ali. O meu amigo Tony Lima, fez muita coisa. Então, outra coisa, eu queria falar sobre a capa do livro. Que E- muita gente não entendeu. Esse mesmo? Sim. Eu preferi o original porque tá faltando alguma coisa. Eu acho aí. que não tem a foto. tem não, né? Não, que eu tirei Ó, essa eu- do Eu vou Instagram. explicar. Eu vou mostrar aqui. Eu trouxe uma pra mostrar. Mostra pra essa Pega câmera aqui. aqui. ó. Pega tudo aqui. Será? Pega, essa só tem um lado, realmente. Né? Falta uma partezinha aqui, mas é essa mesmo. Essa capa aqui é de um artista nosso fantástico. Ele é artista do metrô. O nome dele é Bici Castelo. Ele fez essa arte aqui maravilhosa. E a editora Coqueiro publicou pra gente. Aí eu peguei a Elisa Cabral, que é o coração da cidade aqui. Ó. A Elisa Cabral. E tem umas características aqui bem interessantes. É a diversidade. Ele tem uma ideia muito progressista. E ele tem aí uma trans de guarda-chuva. Um deficiente. Aí ele tem, né? Aí a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Ele tem lá o. Desculpa, é o costume de falar da educação. Aí ele tem. Nisso aqui tem um vendedor de frutas. Tu vai ver aqui, ó. Sem cabeça. Sim, Você tá vendo? tô vendo aí. Aqui não dá pra ver, Pronto. mas aí no. Aí a pergunta, quem pegava o livro fazia assim: Ih, cadê ele errou? Olha, o desenhista errou, tem um erro grave no teu livro. E foi proposital. Sabe por quê? Porque o vendedor de frutas, a gente passa por ele e às vezes a gente nem olha pra ele. Ele passa desapercebido. Se chama de invisíveis. Os invisíveis. É, né? Tanto Ele passa. pessoa de E rua. às vezes a gente olha pro lado, né? A gente olha para muitas coisas, mas tem certas coisas que a gente não vê. Então aqui tem negros, PCDs, trans, mulheres. A mulher com cabelo afro aí, né? Bem Aqui, um tal. Tem um black. vendedor aqui acho que cerveja, sei lá, com refrigerante. isopor, né? Tem um menino aqui, não sei para que ele veio na vida. Né? Tá parado aí, né? Ele tá. Provavelmente ele tá vendo aqui. Por essa camisa aqui, ele é do. Não vou dizer o nome da escola, não, mas a cor aqui já diz. É isso, menino. Deixa ele lá. Deixa Senão a ele. turma vai começar a dizer qual escola é e tal. Ô, professor, a história de Camaragibe, olha, eu sei que o senhor tem a hora do senhor, mas é muito bom. É muito bom essa conversa e ter com quem tirar essas dúvidas do que é daqui da nossa cidade. Isso é pra beber, né? É, água, Aqui você tá misturado. tem ainda refrigerante aí? Não, água tá bom. Tá de dieta. Tá bom. A origem de Camaragibe mesmo é o engenho. Não, o engenho é a segunda parte do Camaragibe. O Camaragibe tem 3 fases, né? Um resumozinho dessa história. Porque eu entendo a Elisa Cabral ali. Minha avó contava que meu avô vinha de Cumaru vender as coisas, né? Galinhas, criação dele na Elisa. É porque Tinha uma feira ali, era? é história, viu? É história. Tem o período colonial, tem o período teste, né? Que é o período das fábricas, da fábrica. chegada da fábrica. E tem o período atual, que é o nosso. Eu digo atual porque a gente tá dividindo em 3, assim, porque é muito tempo. Mas claro que ele se subdivide, né? Aí tem o período colonial, que é o período do engenho Camaragibe. Que ainda não é tanto, né? E se a gente for puxar mesmo, Camaragibe é bem mais. Camaragibe abrigou quilombo, né? Entendeu? A gente tem um quilombo do Catucá aqui, que o camaragibense não conhece. Fica onde? Eu não... Fica aqui no Viana. Ali no Viana? É. Aonde ali? Que eu conheço o Viana. Não tem a avenida principal? Tem, numa desce das pra subidinhas- quadra. Numa das subidinhas tem. Verdade, rapaz. Tem o quilombo do Catucá. Eu acho que é perto da casa de Leto, por ali. E aí, pouca gente sabe que tem uma reserva indígena ali na Peroba, né? A Peroba, você onde é a Peroba? Pronto, tá? Que atende os indígenas que Chama ali de Peroba. machucados. Chama ali de Peroba por quê? Por causa da madeira mesmo? É madeira, é uma madeira. Peroba é uma madeira. A gente não tem. Ó, a aldeia já é outro. É outra história. É outro mundo, né? A aldeia tem outros mistérios, né? Vamos dizer assim. De história, porque não é tão antiga assim. Ela é antiga, a terra, mas a evolução da aldeia tem isso que Tem alguma coisa ligada com o exército e americanos? Alguém me falou isso, que tinha o exército, na época
os americanos decidiram que fosse construído o quartel ali por causa da geografia, que era um planalto. Não, eu não conheço essa história. Sim. Eu conheço. Eu sempre divido assim, colonial. Colonial era o quê? Era a trilha dos indígenas. Que os holandeses usaram também. É uma coisa. No período texto da fábrica, dessa coisa e tal, a aldeia era chamada Estrada do Exército. Por conta do Porque foi o quartel. exército que Sim. rasgou a, a pista, né? Até Xande Cruz, até o quilômetro 20. É, que E lá daí o quartel. surgiu os quartéis, surgiu depois os loteamentos, né? Aquela coisa toda. Aí já é outra situação. E hoje a atual a aldeia tem saídas que ninguém tem gente que não conhece. É Tem gente que não Manguba. conhece a Mumbeca, Mumbeca. né? Então tem saída para A Manguba sai em São Lourenço, a Mumbeca sai Vai sair lá na BR-101. não tem engarrafamento certo para bola na rede. não. Se você for mais à frente ali, porque Xande Cruz é um grande encontro. Xande Cruz, um lado é Camaragibe, o outro é Abreu e Lima e o outro é Paudalho. Não, Lindo é uma escola municipal, uma de frente para outra. É. Escola municipal de Abreu Lima, escola municipal de Paudalho. E o carro do lixo? dó, né? E o carro do lixo, que só pega o lixo de um lado da pista, mas não pega do outro. Porque um lado é Paudalho e o outro que se E os vira é Abreu e professores Lima. que passam no estado. Aí disse, eu quero ir para Xande Cruz. Aqui. Aí ganha Porque é interior, é porque porque interior ganha o difícil acesso e vai de um ônibus confortadíssimo. é muito. Não é pilantra mesmo. Mas tu acha não, pelo que teu conhecimento, o Camaragibe desenvolveu mesmo aqui nesse terceiro período por conta do comércio mesmo? Rapaz, Na minha cabeça fica a Elisa Cabral e comércio. o comércio da Elisa é muito forte. Sempre Ele é tão forte que ele resistiu a tudo que é supermercado. É, Ele resistiu a shopping. isso é verdade. Cara, tem gente que só vai pra Elisa. É. E o shopping tá lá. Mas tem coisas que só dá na Elisa, entendeu? Só acontece na Elisa. Elisa é um. É quase um Dantas Barreto. Não vai acabar, né? Apesar não do o vai. Recife ao redor, você vê cultural. a rua, muitas ruas ali, já. Esqueci o nome agora da rua que tem paralelo com a Conda Boa Vista ali, já que vai dar na Ponte de Ferro. Que tinha Aurora? Não, indo. Do lado de cá. Imperatriz não. Não, é Aurora? Não, Aurora já é lá na frente. Não. Enfim, você anda ali. Não, você indo, A tem agora. primeira é Aurora transversal. Não. A segunda é Guararapes. Não, então, Perto de antes. Dantas Barreto. Ali que sai na Ponte de Ferro, rapaz. Se você tá indo pela Conda Boa Vista, você entra ali. Vai pro metrô? Que tem a da ótica. E acabou a exótica ali. Mas mais pra frente ali, depois das óticas, ainda Rua tem Velha, ótica. Tem muito. Marcel Pinheiro. Tem a Imperatriz também ali, né? Rua Imperatriz. É, Também tá. Tem um monte de ponto pra alugar. Mas a Danta Barreto não para, não. Ali ainda mantém. Porque tem até a cultura dos mascates, né? Tem lá uma estátua dos vendedores. Já é muito enraizado. Agora, aqui em Camaragibe, eu fico pensando assim, na Elisa com isso tudo. Mas. Anos 80, tu tava onde? 80. Eu nasci em 84. 84. 4 anos. Era. Tu nem tá. Tu é de 90, né? 84, 89, né? A 90 ali, 6 anos, 5 anos eu tinha. Até o final da década de 80. Deixa eu ver se tu lembra disso aqui. Eu sei que tem alguns lugares aqui, Moby Dick. E o Asa Branca, não, como era? Gonzagão? Gonzaga. Não é? Eu passava no ônibus e eu via. Porque agora a galera não lembra, mas a PS5 era uma via só. Não era? Você era um engarrafamento, fila da mãe ali, bicho. Meu Antes de construir aqueles prédios ali, na Caxangala, na PS5, era uma vagem grande aquilo ali, não era? irmão. Começaram a aterrar e fazer uma obra. Quando Camaragibe só tinha uma ida e volta. Era isso. É uma estrada só. Eu lembro, mais ou menos. Engarrafamento. Quando dava engarrafamento já era, meu. Você reclama do engarrafamento de hoje, você não viveu esse. Aí, e olha que Camaragibe tem saída pra tudo que é lugar. É. O cara que é Camaragibe, esse raiz mesmo, ele não fica no Não, não sabe por ele onde. ele sai pela UR7, pelo bairro Novo. Ele sai pela Arena de Pernambuco. Ele Você sai pela Moleca, Sucena. Mumbeca, Sucena, Ele sai lá em sai- Alberto Maia. Ele sai Sai pro Tabatinga também. por todo canto. Ele tá em aldeia, a Blitz tá ali no shopping, ele entra pro Tabatinga, ele Sabe, sai vai e tal. batendo tudo, Ele é. não tem tempo ruim, não. Quem é de A Camaragibe Blitz sabe. tá na frente da prefeitura, ele vai por ali por dentro. É muito, é. E tal, não tem tempo ruim pra Camaragibe, não. Porque Camaragibe é grande, né? Camaragibe é grande. É grande. Camaragibe não tem lugar pra indústria, né? Não tem espaço como São Lourenço tem. A única indústria que tem aqui que muita gente esquece é a Norcola, né? É indústria. É. Eu lembro do professor de geografia Fernandes, né? Ele falando que você sabe se uma cidade é rica se ela tem indústria. Porque
É o que. Camaragibe é a base do comércio. Cara. Prefeitura e comércio. Era fábrica e comércio. E a fábrica, eu fiz uma poesia muito dura. Quer ler? Eles não gostaram. Eu não sei. Agora, tu tinha comentado até, é muito assunto, eu fico doidinho. Né? Tu tem que vir outra hora aqui pra gente botar um tema só e sustentar nele. É Porque. verdade. Senão a gente fica entrando. Porque tu me deixou aqui curioso com relação à Vila da Fábrica, não ser a vila mais antiga, a primeira vila operária, né? Não, que tem- ela é a primeira vila operária Ela da é. América Latina e tal. O que eu falo é em relação ao romantismo que nós temos em relação a que essa cidade é maravilhosa. Foi um exemplo. De organização. Aquela coisa do. É um romantismo tão grande que você não fale mal da Vila da Fábrica, não. E eu falo porque eu morei lá, sou de lá, me considero de lá. E aí o pessoal faz assim: rapaz, tá falando mal? Eu não tô falando mal. Eu tô dizendo o seguinte: existe uma história que a gente precisa entender. Precisa ver como é. A Festa da Gruta. Sim. Entendeu? Tem história sobre a Festa da Gruta que o pessoal não sabe. Tem história sobre a própria vila, como eu disse, essa coisa de ficar sendo vigiado, entendeu? Pela fábrica. Isso, Pelos guardas, pelos. isso me soa muito, muito triste, entendeu? Mas são coisas. Aí eu acho que eu coloquei aqui, até trouxe isso, eu vou mostrar pro pessoal. Tem uma aqui que é depois da UPA da Caxangá. Aí vem, o cara no instante se identifica, cara. É. Uma coisa é você dizer, nas estradas da vida, que não sei, um negócio muito redundante. Acho que é como pra quem é de Santo, né? Nas curvas de Santo. Mas a gente aqui é depois da UPA, Da UPA da Caxangá. Caxangá. Aí o cara diz, como é assim? Aí eu digo assim, toda a minha alegria. Aí agora, essa outra parte aqui de versos, eles já são versos de cordel. São versos mais. Porque aí são poesias livres. Aí você já vai ver uma métrica diferente. Sim. Quem é poeta, quem é da área, já começa a enxergar a coisa mais desenhada, entendeu? Aí eu digo assim, toda a minha alegria e todo o meu contentamento, indo embora todo o lamento que eu pude ter no dia. Quando o sol logo irradia, o casarão se exibe, nada me impede ou proíbe, eu estou em terras Camará, depois da UPA da Caxangá, indo para Camaragibe. Minha vontade de chegar, eu já sinto isso no clima, onde a mata lá em cima faz a cidade respirar. Eu quero mesmo é atravessar pela ponte do Capibaribe. Nada intimida ou me inibe, desde o Santana até a Indaiá, depois da UPA da Caxangá indo para Camaragibe. O meu sorriso se traduz de ver a minha cidade, onde na minha mocidade era meu caminho e luz. A cidade ainda me seduz. Nela muita coisa vive. Nessa cidade somos livres. Terra de Raul e Mariá, depois da UPA da Caxangá indo para Camaragibe. Eu vou subir nos morros do Cuscuz, do Padre Cício. Eu não me importo com isso, nem acho isso um desaforo. Eu não fujo, não saio, não corro. Nada disso me aflige. Nada nem ninguém me dirige. Eu sou Maureliano do Catucá, depois da UPA da Caxangá indo para Camaragibe. E eu não tenho medo de enchente, pois eu nasci em Nazaré. Na lama atolei meu pé, assim como toda a gente. Eu estou aqui, presente. Tenho cartaz e tenho grid. Ali o meu coração reside, na luta, na briga ou no fuá. Mas tudo é depois da UPA da Caxangá indo para Camaragibe. Caramba, velho, isso é muito bonito. Ó, só quem não for de Camaragibe, sei lá, quem não gostar de ser de Camaragibe, De ser que de não vai Camaragibe, se né? identificar com. No caso, alguém aqui Padre Cícero. Fala no microfone, senão. acho que Mas vai o Padre sair. Cícero que eu falei aqui é o alto aqui, tá? É o alto do Padre Cícero aqui em cima. Da rádio, né? Aquele ali já é outra resenha. Tem um alto do Padre Cícero aqui. Teve um aqui que no período político da eleição desse ano, ela, inclusive derrubaram, né, no Instagram, tudo, com essa poesia aqui, que era a Praça de Guerra. Lê pra gente Mas não derrubar. falou de político nenhum. Vê se isso aqui falou algum nome de Não partido, Fale. de político, não. Eu digo assim, agora isso aqui é um, não sei se tu conhece, é um galope. Não conheço. Um galope é um tipo de leitura que ela é lida assim como se fosse andando a cavalo. Tá? Aí diz assim: nas praças do povo aprumo meu verso, levando pra rua o que tem de bom. Espanho cultura, mas nada peço, tocando um galope sem mudar o tom. Você quer passar esse seu batom, que na minha boca logo vai amargar, com gosto de antraz fica meu paladar, tirando a beleza do meu natural, você é a própria semente do mal, nos 10 de galope da beira do mar.
Se minha cidade tem praça de guerra de tantos Arnaldo, aprenda a lição. Se a minha cidade não é contramão, versos alexandrino verei nessa terra. O povo que grita, que chora, que berra, é o mesmo que se vai levantar. Um novo tempo e assim assinar a nossa emancipação, trazendo o povo a participação nos 10 de galope da beira do mar. Gritando nas praças livres da minha cidade, Moçoelo e Coimbral, alguém me dá atenção. Com som aberto na Praça da Gruta, eu toco minha batuta em versos de violão. De vez em quando vem um cidadão que para, que ouve, que ainda quer escutar aquilo que pode sua vida mudar. Sentado no banco da praça, ele diz: eu quero ver minha cidade muito feliz nos 10 de galope da beira do mar. Mas o que pode um simples poesia levar alguém a mudar de posição? O que um verso rimado pode fazer na alma de alguém, na mente e no coração? O que podemos fazer para ter alegria se até o vinho e o pão querem nos roubar? Nos resta então viver e lutar, trazendo a bravura dos Tupinambá, legitimando a cidade que é dos Camarás, nos 10 de galope da beira do mar. O que é que isso tem a ver com política? Não. Aí os inteligentes, os letrados de Camaragibe disseram que eu estava fazendo umas entrelinhas da tal. Eu faço, mas essa não foi não. Isso é só um galope falando que a poesia está na praça. Por isso que a poesia não vai para palanque. Ela não vai para palanque porque a ideia não é elogiar ninguém, entende? É por isso que ninguém fica rico sendo poeta. Ninguém fica rico sendo professor. Ninguém fica rico sendo todas essas profissões que eu escolhi que não ganham dinheiro. Escolha tudo que Professor, não dá poeta, dinheiro. escritor. Entendeu? Elas não ganham dinheiro. Entretanto, elas ganham uma coisa que é muito mais valiosa que o dinheiro. É um propósito. Você vê É viver por um propósito, por um uma sentido. coisa. E não vou dizer que. E vive pelo dinheiro, como dizia Mujica, né? Presidente dos Estados Unidos. A poesia seria uma inspiração. Precisa. No caso, a poesia seria uma inspiração do poeta. Assim, ele É demonstra uma necessidade. uma necessidade que Ele ele. é uma necessidade. Ele olha e vê uma necessidade. Então É uma ele visão fala. crítica que Tem uma visão, né? Isso é a poesia social. Tem a poesia romântica. Existe- Tem a poesia. Existem vários tipos de poesia. Aí eu caio muito no lado romântico e no lado social. Né? aquela forma que o Bubo da Corte tinha de contar as coisas do que estava acontecendo pro rei. Não era meio de forma também rimada, né? Era, Tem ele tinha como criticar até o próprio rei, não era? não, Através tinha da- uns que faziam coisas assim. O Bocage, né? O Cancão de Fogo. Tudo isso assim. Que vem chegar no Chicó. No João Grilo. Do Sim. Ariano Suassuna. São chamados os pícaros, né? Pícaro. Os pícaros e bobos da corte eram aqueles que faziam críticas ao próprio rei dentro do teatro, da De música. forma- A arte sempre foi marginalizada, né? O artista, ele sempre foi marginalizado, no sentido de que o artista, ele fala o que o político não quer. Ele quer o político que vá para lá, como faziam com os repentistas do interior, para dar um trocadinho, uma esmola, para ele falar bem do prefeito, falar bem e tal. Isso eu não faço. Isso tá aqui, ó, todos os livros foram vendidos, né? Não tem livro para vender, mas não precisa nenhum político comprar, não. Teve gente que comprou, mas levou para casa e eu tenho certeza que não leu. Pela qualidade da pessoa que eu conheço, foi lá, comprou o livro, comprou para ajudar. Ajudar quem? Tu precisa ser ajudado. Lê, danado. Lê, vai ler. Então o pessoal não entende essa coisa do. Eu já tive muito isso. Eu vou comprar um livro para ajudar. Um cordel, por exemplo, cordel. Eu comprei o livro era R$ 50, né? Aí tinha gente que não podia comprar. Aí eu fiz os cordéis também. Sai para casa de mão a banana, não, leva para casa um cordel aqui, ó, pra tu ler sobre. Poxa, aí tinha gente que saía tão agradecido com um cordel. O cordel desse é R$ 2. O cara saía tão feliz. Mas ele prestigiou o meu trabalho. Você não entendeu que ele prestigiou, entendeu? Ajudar. E o bom é a gente, pessoas como você e tantos outros, eu queria até parabenizar aí o podcast de vocês e tantos outros programas que eu já fui aqui em Camaragibe. Acredito. Vê. E até essa hora, quando esse programa estiver no ar, quando ele estiver ele estiver para todo mundo, agora, por exemplo, o pessoal diz assim, poxa, eu não sabia. Não. Sempre assim, eu não sabia isso de Camaragibe. Ah, que legal e tal. E aí começa a se interessar e ver. E
a gente tá se organizando aí para lançar o segundo livro, né? E aí vocês já estão super Não, convidadíssimos. eu vou. Vamos, né, Máscara? A gente vai. Super convidados. É um compromisso meu comigo Quero fazer um mesmo. lugar mais certeza, com popular. Eu tô certeza. catando dessa vez um lugar mais popular. Tem mais ou menos assim, Possa fazer. esse ano ainda. Ainda não tem data não, porque tá dependendo também de, de enxertar algumas coisas, sabe? Que eu tô precisando fazer aí. Mas assim, ele é Camaragibe puro, você viu, né? Não, É, o suco, o extrato de Camaragibe. E quem for de Camaragibe tem, bicho, que em algum momento. Ó, eu olho um pouquinho que tu falou desse livro, eu penso numa animação. Eu penso numa exposição. se pensa de muita coisa. Porque é mostrar de um ângulo completamente diferente sei lá, guardado a nossa cidade. E assim, eu convido vocês, né, que assistindo e vocês que gostam de Camaragibe, o meu Instagram é prof.jeanlima Tu conseguiu E- botar aí o e Insta dele? e eu tô sempre postando, de vez em quando eu tô postando alguma coisa de Camaragibe. Eu tinha um grupo especial que era Camaragibe em Versos. Tuia de Versos Diversos. Tuia de Versos Diversos. Aí derrubaram. E aí bem, e aí eu disse, não vou colocar mais não. Aí no meu mesmo, que não derrubaram o outro, é o segundo já, eu coloco alguns versos e o pessoal vai. Tem que colocar, tem que, sei lá, tem que Eu acho mostrar que pra nesse todo Instagram mundo. agora desse Instagram. Hoje é aniversário da cidade, É. olha onde eu tô. É, Hoje é aniversário da cidade e eu fazendo bem. um podcast aqui sobre Camaragibe. Vê que importante, né? Você ter esse dia 13. Foi bem simbólico e eu não tinha atinado pra isso. Né? Como Quando eu coincidiu. lembrei, eu digo, será que. Eu ainda pensei, será que. Não, Mas não foi que a gente tinha combinado os dias, né? não. Inclusive, porque pra mim hoje, por ser feriado, eu não dei aula à noite. E aí eu dou aula de jiu-jitsu, né? Sim. Eu não sou professor letrado, como o senhor, É, mas eu que ensino isso. alguma coisa. E aproveitei pra ter esse momento, porque eu sabia que ia ser muito edificante. Pelo menos pra mim, não sei se pra Máscara, talvez pra Máscara não, mas eu nunca vi ele tão Não, empolgado como ele tá assim. Não, assim, é porque meu tio, né? Meu tio gosta muito de cordel, cantoria, esses negócios assim. E aí quando ele começou a ditar, né, a história aí, você vai vendo que é um negócio muito interessante, pô. Vai encaixando tudo que ele vai falando, vai encaixando, é muito E, interessante. negão, e o pior não é nada, viu? A gente tá falando, você tá ouvindo do som, né? O pior é você saber que cada estrofe daquela, ela tem que ter 7 sílabas Tem um parâmetro, né? e preste muita atenção. Se passar disso, não é cordel. Não encaixa, pô. É que nem a Tem cantoria. que a turma- seguir uma É. métrica, né? Entendeu? Aí eu faço versos livres quando eu quero falar o que eu quero, pra não ficar preso. Porque o cordel é diferente do improviso. Veja, o cordel é diferente do repente. O cordel, ele é literatura de bancada. Você faz pensando. Por isso que você faz, depois você pode cortar. Como é edição? Você pode contar as sílabas. Então ele é de balcão. Ele é feito assim. Só que o cara do interior, o cara lá do sertão, tá tão aqui na cabeça dele que ele não precisa cortar nada. Ele já faz na métrica. Tá no. Eu invejo essa galera assim, de uma forma, sabe? Aí eu comecei a fazer também. Eu disse, por que não? Aí comecei a fazer. Aí depois eu saí para uma coisa que foi muito. Inclusive foi o Edinaldo Moura que me incentivou muito. Foi, vamos fazer de improviso? Assim, não, eu tinha medo. Como eu vou errar aqui? Eu vou dizer, não, fale aí, olha, sobre, sei lá, sobre o Rio da Jarra. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí eu, na hora lá no improviso, eu disse. É triste a gente estar aqui hoje e ver como está a situação. A gente olha para já e sente muita emoção. Mas o pior é que a gente veio foi de terno. Vem aqui no inverno para tu ver rolar colchão. Aí comecei. Aí tá. Eu fiz. Eu fiquei tão contente. Eu fiz. Aí não parei. Não parei. Aí comecei a fazer. Vai encerrar? Vamos, professor. Como eu disse, Eu queria encerrar. Eu posso encerrar com uma poesia. pode, e eu queria ver, porque eu tenho que beber mais É uma aula Mas pra que não to- é de Camaragibe, viu? É assim, Assim. a gente falou de todo o livro espanhol, não foi? Foi. Camaragibe, tudo, e eu esqueci de falar do Poesias para Ela, Sim, o senhor que comentou é o livro por alto, feminino, né? que E aí tinha- eu vou fazer uma poesia, faz. Poesias para Ela. Ele tem
ele tem um tom humor e um tom romântico. É pra mulher e pra sogra. Serve pra qualquer uma, mulher e sogra, tá? Vocês aí que são casados. Pode fazer, fica à vontade. Primeiro você faz pra sogra, pra ela sair de cena. Aí eu disse assim: minha sogra tem 6 dedos. Essa é o improviso, né? Uhum. Minha sogra tem 6 dedos, é aquela da história. Que todos tiram da memória e que aparece em segredo. É um tipo chamado de Lu. Lucifer dos pesadelos. É uma véia de mantelo da boca de surucucu. É uma véia de caráter mau. É uma canjica com gosto de sabão. É uma mordida de uma tenga com um comportamento anormal. É um pingo de vela nos olhos. É um menino dando sezão. É lapada de palmatória na mão. E bebedura de leite de avelói. Assim é Lei de Luísa. Casa de encosta na barreira. Menino caganeira depois de levar uma pisa. Caco de vidro no pé. Redução de 100% no salário. Dengue no dia do aniversário. E gente safada dando migué. Essa véia resolveu empombar pra morar comigo. Aí eu perdi a paz. Eu disse logo: Satanás veio aqui pra me aperrear. A mulher disse: isso é um insulto. A véia parecia um vulto. Nada do dia clarear. Interessada em dinheiro, essa véia de besta só tem um coice. Matou o marido de foice e viajou pro Juazeiro. É daquelas magas seca. Daquelas magas seca. É daquelas que não tem nem cuspe. Entendeu? Então, se... É, de tão seca que não tem nem cuspe. Daquelas que fingem que nada fazem. É o presente que Bin Laden queria dar a George Bush. Essa véia feia, enferrujada, queria morar lá em casa. A mulher já ia dando asa. Né? Pra lá e pra cá. Mamãe é a mulher doente. Precisa de compreensão. Essa aprendiz de lampião me queimou com ferro quente. Aí. Aí foi coisa de oração. Eu lá pra mulher, leva pra onde quiser essa xilogravura do cão. Porque aqui não vai ficar. E aí começou a confusão. Aí foi coisa de oração. A velha deu um chilique, pegou as coisas dela, deu um pique. E nem eu vi o carreirão. E pra gente ficou a lição. Sogra longe, a paz é garantida. Como a minha é muito querida, boa sorte mesmo. Aí. Acabou com a sogra. Né? Ela foi embora agora, sai Aí da ela sala. foi, aí eu saí pra mulher, aí eu já disse, todo mundo diz pra mim, Judá e Máscara, que existe um provérbio que dizia assim, quem casa, Que é casa. quer casa. Aí eu vou fazer diferente, vou fazer, quem casa é a casa. É como se a própria casa falasse, é quando você diz, que disseram assim, você tem uma semelhança com GC Querino, nesse tipo de verso, que o nome disso é... Cara, passou branco agora. Depois a gente... Né? É um tipo de linguagem que os objetos falam. Né? Então, aí eu digo assim, eu sou uma casa. Aí eu digo assim, Onomatopeia, prosopopeia. 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 É que dá vida a ser inanimável, A né? seres inanimados. Então, Aprendi isso na escola. eu era uma casa. E aí eu digo assim, e eu? Vou Deu pegar. Ah, Aí sim, aí meu pai também era um cara muito grosso, assim. Ele dizia assim, se um homem não tiver uma casa, ele não é homem. Pra começar. Aí esses cabas novinhos aí, quer ter mulher, quer tudo, tá, mas não tem uma casa. Aí diz assim, não, mas não mora na casa de mamãe, mas mamãe nada. Se não tiver uma casa, não é homem. Então se não é homem, também não casa. Então o pai era assim, nesse sentido. Aí eu fiz a poesia assim, quem casa é casa. E eu, que era uma guarida, uma pequena casa, uma choupana, uma meia água, até que você chegou, querida. Como quem não quer nada, nada sabe, nada entende. Ela se escorou no meu alpendre e circulou na minha calçada. Pedi um pouco de água, disse que o sol estava quente. Quando eu vi, foi de repente, ela já estava dentro de casa. De olhar para cima, ela não parava como coisa que não se explica. Ela mudou os cabos, a ripa, pegou a vassoura e deu espanada. Lavou com água e sabão a sujeira que aqui tinha. Esfregou tanto essa neguinha que foi mudando ali a cor da mão. Eu estranho ali com calma, vendo a beleza da neguinha. Pense numa coca geladinha no sertão da minha alma. Os armadores da parede, que era sofrimento da vida, essa neguinha atrevida pegou logo sua rede. Com ela não teve bolodório, ela disse, eu sou do MST. Invadiu o meu viver, não foi nem do cartório. Foi tudo de boca. Boca minha, boca dela. Essa minha nega tão bela devia estar ficando louca. Eu que não amava ninguém, vivia a vida solitária, com a casa na imobiliária, pô, e de mim mesmo refém. Ela foi, resolveu com a caixa, me dividiu em prestação, pegou a chave do meu coração, que o mucão quase que racha. Eu que tinha falha de sobra, que só vivi vida dura, ela chega de arquitetura, pedreira e mestre de obra.
Aí foi aquela emoção, a minha paixão primeira era toda engenheira. Eu todo construção. Pensei que ia só usar, morar, depois sair. Será que ela vai desistir e querer a casa entregar? Hoje ela é minha esposa, um presente de Jesus. Mas antes, sem um biquinho de luz. Hoje clarei a casa toda. Nas minhas velhas janelas, onde não se viu o sol, hoje tulipa, girassol. A deixa bem mais bela. Mas para não ficar no corredor só correndo para lá e para cá, a gente inventou de inventar, puxando 3 quartinhos de amor. Colocamos cores infantis e tome construção. Até hoje meu coração por ela bate feliz. Chamamos de puxadinha as miniaturas da nossa imagem. Todas eu cobri com laje, não deixei nenhuma brechinha. Porque o meu pai sempre me falava, disso não se assombre, e você só vai ser homem quando tiver a própria casa. Rapaz, é muito lindo, Agora- bicho. Não tem como. É Professor, eu tô sem palavras, assim, eu não imaginava que ia ser tão bom Que bom, com que essa. bom, né? Muito obrigado pela, É isso. Então, pela noite tá que o mais senhor ordens. proporcionou a gente aqui, e a quem vai ouvir e assistir. E eu quero pedir ao senhor que se despeça. Já foi uma despedida linda, mas só para dar o tchau e vamos. Eu preciso que o senhor venha aqui outra vez para a gente falar sobre mais coisa, que tem muita coisa. A Não gente dá, vem. foi muito rápido. Tem muito, Faça sua enquete. eu vou fazer. Você quer que ele venha? Eu vou fazer com Ai, o pessoal para ver. Cuidado pra não... Quero não. Vai ter nada, vai ter nada. Muito obrigado, A viu? gente vê, parabéns a vocês também, você, o Márcio. Obrigado aí. por acreditar ainda nesse início aqui. A gente tá começando, mas ter o senhor aqui foi de grande valia. Pra mim também. Tudo que é de Camaragibe me interessa. Boa. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, professor. Show de bola.